Cara, chorei tanto aquele dia, cheguei em casa tão feliz, eu falei pra Rafael, hoje, a partir de hoje, pode acontecer o que tu quiser acontecer, eu tô preparado pra tudo na minha carreira, porque isso aqui é uma história de vida. Isso aqui que me aconteceu hoje, cara. E ali, na semana seguinte, a gente vai jogar contra um time quase rebaixado, a gente tá empatando 0 a 0 com os caras, estádio pequenininho, lotado, uma chuvarada. Ele me põe 2 minutos no final. Eu recebo uma bola, dou uma pedalada no cara, não tinha VAR, cavei um pênalti. De valorizar o meu torcedor, de dar moral pro meu torcedor e não provocar o outro lado, entende? Eu acho que isso é uma postura que passa para a sociedade, algo um pouquinho mais de criar menos problemas, menos risco. A rivalidade, ela sempre vai existir. E eu não julgo aquele jogador que quer provocar, que quer usar, quem sabe aquele momento bom. E a gente é exemplo, né, Pedro? Exatamente, porque depois vem o outro lado, sabe, Bolívia? Tu vai perder, tu vai ganhar, e no momento de perder, se tu é um cara que provoca, a pancada é diferente. Ah, ela vem. A cobrança é diferente, ela vem. sabe? E causa um pouco de tensão. A gente vive uma sociedade, às vezes, um pouco mais violenta. Se o jogador de futebol soubesse o tamanho que ele tem, ele se comportaria diferente. Ele daria melhores exemplos. Que pode fazer. Eu acho que hoje em dia a gurizada, ela, se souber usar toda essa tecnologia, toda essa influência boa que pode dar esse exemplo, eu tento fazer da melhor forma possível. Por uma brincadeira, aquele vídeo, toda essa situação boa do que eu pude fazer com o torcedor e tá levando, quem sabe, da cultura, fazer os meninos também estarem em programas ali no centro do país. E tudo com ser espontâneo, nada forçado, tudo do jeito que eu sempre fui. Quem me conhece nos bastidores, tu sabe que a gente tem amigos ali no pagode, sertanejo, em vários ritmos. Porém, a gente tem uma essência lá do interior que a gente carrega com a gente. Gosto de um bom samba, gosto da dupla sertaneja. Claro. Mas, cara, por ser de onde é que eu sou, não tinha como ser diferente aqui. Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, já deixa seu like, deixa nos comentários aí quem você gostaria de ver frente a frente com o General. E tá aqui, na minha frente, nosso capitão, General Bolívar. Bolívar, hoje o nosso entrevistado, ele gosta de bailão e ele faz costelão de fogo de chão. Ah, mentira. É, meu amigo, o bicho vai pegar hoje. É mesmo? Deixa as honras da casa para você aí. Cara, apresenta o nosso convidado. Zanella, um cara muito especial, um cara que não perdeu a essência dele, meu conterrâneo. A gente começa a dar algumas dicas, mas o torcedor com certeza já deve identificar. Pedro, obrigado por abrir as portas da tua casa, emprestar a tua churrasqueira, que é uma responsabilidade bárbara. Eu sempre falo pro convidado, eu falo, cara, me empresta a churrasqueira, mas eu trago um profissional, né? E o homem é de respeito. Obrigado, Pedro, por abrir as portas da tua casa pra gente aí. Bom, primeiramente, obrigado, Bolívar, a ti pela oportunidade de estar contigo. Tu sabe o quanto eu tenho uma admiração por ti, e não é de hoje. Aos meninos também, que eu ouço falar já faz muito tempo. Bater um papo legal aí e estar com vocês aqui pra mim é uma grande honra. E você curte um churrasco? Faz um churrasquinho você mesmo em casa? Como é que é? Eu tô naquela fase de ter muito amigo assador, sabe? E aí os caras sempre querem dar o seu serviço pra gente, mostrar o seu trabalho, então eles estão me deixando sem tempo de estar aí na churrasqueira, mas te confesso que aprecio muito, tenho uma família também, sou criado no interior e gosto muito de churrasco. Mas para você não se preocupar com isso, a gente trouxe um profissional, um dos melhores do Brasil aqui, ó, Barba Ruiva. E o que você trouxe pro homem aí, Barba? Primeiramente, cumprimentar meu irmão do Fogo de Chão, então. Fogo de Chão? Ele vai confirmar se é verdade depois. Eu fiquei sabendo que surge uns costelão de 12 horas lá na casa. Hoje então nós vamos fazer uma linguiça de cordeiro e eu vou fazer um tomahawk para você. Qual é o ponto que o Pedro gosta? Ponto mais. Ponto mais? Ponto mais, ponto mais. Então fechou. Então, estamos em casa? Estamos em casa. Ah não, então estamos grande então. Eu imagino lá em Pinheiral. Porque lá em Pinheiral, porque quando chega... Pinheiral só para o pessoal que está acompanhando a gente, né? A gente está chegando um pouco antes de Santa Cruz.
É um município que tem do lado aqui, antes de chegar na cidade, né, no trevo da cidade. E lá nasce Pedro Henrique, né? E aí depois eu tô um tempo jogando e aí os caras, pô, tem um Pedro Henrique, o cara que joga na Europa um tempo. Eu falei, rapaz, mas esse alemão, como é que eu não conheço esse alemão aí, cara? E aí esse cara me fez uma vez um primeiro convite, cara. Falei assim, aí a gente tem muitos amigos, né, Pedro? Também comum. Em comum. Pô, Bolívar, tô de férias aqui, pô, tô fazendo um churrasco com os amigos, chega em casa aí. E agora, esses dias, como eu tô lá na praia, comecei a arrumar minhas camisas camisas do Rennes. Que eu levei uma camisa pro Pedro do Inter e o Pedro me deu a camisa dele do time da França que ele jogava. Tava guardadinho, ia trazer. Carcassinha, bem bonitinha a camisa e tal. Então, cara, com certeza, pra mim, tá? Pra mim é um orgulho muito grande, porque a gente mora numa cidade com 150, 200 mil habitantes, mais ou menos. E, cara, e tu ter um atleta profissional representando a dupla Grenal é muito difícil, cara. Com certeza. Tem a história do meu pai lá atrás, que foi um atleta do Grêmio. Tem a minha história e a gente agora com o Pedro. Isso é um motivo de orgulho porque é um cara que não perdeu, como eu falei, a sua essência. É um cara que ama estar lá no município dele, tá lá direto e a gente acompanha, jogando bingo, os bailão. Então o Pedro é um cara que, além de representar tudo que ele representa, ele valoriza muito aonde ele veio. Um é difícil, lá tem 3. Lá tem 3, Barba. A terra é boa. Viu? E aí ele tá escrevendo essa história ainda, né? Não, muita coisa ainda. Tem muita coisa. Eu até falo, o Pedro tem uma história linda na Europa, pelos países que ele passou. Mas eu já queria o Pedro com 28 ali, 27, que no Inter aqui, ó, ídolo máximo para ficar. Porque a identificação, né, Pedro? Eu acho que você pode falar isso pra gente, que tu teve aqui no clube, foi uma coisa muito rápida, meteórica. E te digo que nos últimos anos, com o andar das coisas lá fora, era difícil a volta, e até pelos convites de outros clubes brasileiros também, por tudo que eu estava vivendo lá fora. Em todos os clubes que eu passei, eu consegui jogar, eu consegui ter protagonismo, consegui ser campeão. E seria difícil chegar num presidente lá fora e pedir para poder voltar para cá, poder atuar no Brasil. E com o passar dos anos, principalmente nesse último ano, quando eu fui para o meu outro clube na Turquia, eu falei, cara, não é para mim, eu vou fazer minha carreira toda aqui fora, quem sabe, né, vou jogar toda a minha carreira aqui e tá tudo certo. Mas eu acho que tem alguém lá em cima que sempre faz as coisas no momento certo, abre as portas no momento certo. E confesso que foi no melhor momento da minha carreira, acho que onde eu estaria mais preparado para tudo isso que é aqui, a cobrança, a gente que é da aldeia, como se fala, sabe o quanto é difícil fazer com que as coisas aconteçam aqui, porque é uma responsabilidade muito grande, tu sabe disso. A gente carrega essa responsabilidade porque é um clube vencedor e pelo que o clube vive nos últimos anos de não conquistar esse título, ela tá um pouco pesada, mas também era na tua época. Na tua época era aquela cobrança dos títulos internacionais. Isso. E ele chegou, né? E tu participou, tu foi campeão, tu foi um jogador identificado pelas tuas conquistas. Então eu quero muito poder ser vencedor aqui, porque eu acho que é isso que marca. Porque o resto eu acho que eu estou plantando da maneira certa e fazendo tudo que eu fazia lá fora, estou fazendo aqui. Para quem não me conhecia também, do público em geral aqui, eu só estou fazendo o que eu fiz lá fora. Porém, claro, com uma identificação e com uma entrega diferente por ser daqui, por ser colorado desde criança. E quando que foi, Pedro, que tu sentiu assim, cara, é o momento de retornar? Como você falou, você estava no seu melhor momento, daqui a pouco teria outras propostas para outros países ali. E aí surgiu a proposta do Inter, surgiu outros clubes interessados do Brasil e de repente, vou optar porque é o meu time do coração, eu vou estar próximo de casa por estar tantos anos jogando na Europa. Quando que bateu a chave assim, cara, é o momento de eu voltar? É que foi um ano antes, com a comissão do Aguirre, eu recebi o convite e eu fiz de tudo para poder vir. Porém, o meu clube na Turquia, o Kayserispor, estava com um problema de fair play financeiro. Questão financeira. E a presidenta do time, a mulher, acabou me vendendo para o rival. E eu fiz de tudo para poder vir para o Inter naquele momento, mas ela falou, Pedro, me ajuda, eu preciso das finanças do clube bem, porque senão eu não posso contratar na janela de transferência. Eu falei, pô, presidenta, mas para o rival era uma situação boa, era um contrato bom, porém eu abriria a mão de uma questão financeira naquele momento para poder voltar ao Brasil e para poder voltar ao Internacional. E nesse momento que eu chego no Civispor e assino esse contrato de 3 anos, como eu disse antes, eu falei, cara, não é para mim. Falo para minha esposa, eu falei, cara,
Não, vou jogar aqui fora e tá tudo certo. Acho que esse cavalinho passou encilhado e eu não consegui pular nele. Sim. Não por falta de vontade, mas porque não podia, estava de mãos atadas. 9 meses depois, com a comissão do Medina, surge novamente o convite. Na reta final da temporada na Turquia, onde a gente estava de meio de tabela do Campeonato Turco, porém na final da Copa da Turquia. E como na vida tudo tem uma escolha e uma renúncia, né? E eu consegui convencer o presidente, porque quando eu vou a esse clube, ele sabia da história, que eu estava querendo, digamos, ir para o Brasil, e eu fui como opção, digamos, B da minha vida, ir para o clube dele lá. Eu falei, cara, o clube me ligou de novo, é a minha oportunidade. Aí eu fui, digamos, no coração do presidente e falei, se tu é um turco que estivesse na Inglaterra, e um Galatasaray, um Fenerbahçe te liga, tu queria voltar. E eu consegui convencer ele. Minha filha também estava no primeiro na escola, a gente estava com dificuldade para estar junto. Eu consegui aliar tudo nesse convencimento. Porém, perdi aquela final da Copa da Turquia, onde minha equipe foi campeã. E não me arrependo, porque quem sabe foi a decisão mais importante ou a melhor decisão da minha vida vir naquele momento, porque de novo aquele cavalo passando encilhado com aquela oportunidade eu não poderia deixar de passar. E como eu disse, foi a melhor decisão que eu pude fazer. E eu acho que o Pedro acabou voltando também, né? Eu acho que isso já está uma rotina no Brasil, né? Dos jogadores brasileiros que estão muito tempo na Europa, né? A gente tem aí exemplos de Hulk voltando, Tyson voltou, outros jogadores voltaram. Eu acho que o Pedro volta no momento certo. Porque pode ter aquela situação de o cara voltar, não ter adaptação, porque o Pedro, um brasileiro, poderia ser ao contrário. Tá voltando para o Brasil com um ritmo totalmente diferente e daqui a pouco ter retornado novamente. Eu acho que é muito legal isso, Pedro. Bacana. E eu sempre falo para os meninos, tanto para o Barba quanto para o Zanella, você é um cara que é diferente. Eu não digo o atleta, você está mostrando isso, como pessoa, o que você representa, o que eu encontro, a satisfação de encontrar torcedores hoje, onde eu vou nos consulados, das pessoas falarem, nossa, o Pedro Henrique, tu conhecia já a tua cidade? Eu falei assim, não, eu sou mais velho que o Pedro era mais novo. Aí o Pedro fez a carreira dele fora. Então, cara, isso é como eu te falei. Cara, é um jogador que tinha que estar e é o espírito internacional. Hoje para mim, tá? Hoje para mim, ele é o termômetro do Internacional. Quando tá em campo e tá fazendo o que ele tem que fazer, cara, é o termômetro do clube. E quando você estava, uma pergunta encaixando já com o que tu estava falando, Bolívar, lá em Santa Cruz, lá no Pinheiral, o que você imaginava para a tua carreira? Lá com 13, 14 anos, você imaginava chegar aonde você chegou? Porque sua carreira foi vitoriosa, você chegou muito longe, onde poucas pessoas chegam, né? O que você imaginava para você naquela época? Cara, eu vou ser bem pé no chão, e até em off a gente comentava aqui, pelo futebol amador ser tão forte na região, e eu era um menino que ia para cima e para baixo para assistir tudo que é jogo. Se eu jogasse num alto nível do amador, ou se eu, quem sabe, conseguisse jogar numa equipe profissional na minha época, pela peneira e pela dificuldade de sair do interior e conseguir jogar numa equipe grande, eu te confesso que esse momento de ter vivido tudo que eu vivi esses 10 anos que eu fiquei fora e estar aqui no Internacional, era um sonho bem distante. Eu era bem lúcido da dificuldade daquilo ali, sabe? Mas com o processo do andar das coisas, por tudo que eu vivi, são vários complexos de coisas que aconteceram. A tua resiliência, né? A tua qualidade, a tua sorte do momento certo, no lugar certo, na hora certa. Vários momentos. O Bolívar tem uma história maravilhosa do jogo lá no 15, que o pessoal do Inter foi te ver. Eu também tive momentos na minha carreira onde foi isso. Foi o cara ver um outro jogador que me viu e foi, sabe? Então, são vários fatores que aconteceram para tudo isso acontecer. Mas quando piar, eu tinha um sonho bem menor do que eu atingi. Imagino. Por tudo que eu vivia lá. Eu lembro quando eu tinha meus 15 anos, quando eu estava no ensino médio, lá no Ernesto Alves de Oliveira, na final que vocês estavam contra São Paulo. São Paulo. Né? Coisas assim que me vem na cabeça rápido. E poder estar aqui hoje, poder estar contigo, poder estar falando da minha carreira, cara, para mim é um motivo de muito orgulho pelas pessoas também que andaram comigo e sabem o quanto foi difícil. E eu gosto de valorizar isso para poder, quem sabe, passar um exemplo para a gurizada, que é possível, mas exige muita coisa, muita entrega, muita dedicação. Fazer com que aquele sonho não seja um sonho, que tu torne ele realidade. Ele vai até onde tu acha que ele pode ir. Ninguém fecha a porta para ti, a não ser tu fechar. Quantas portas fecharam no caminho? Exatamente. Vai, abre outra. Aí vai dar resiliência. E você sabia também que muitos desistem pelo caminho porque tem que ficar longe da família, né? Às vezes tem que viajar, ficar muito longe. Como é que foi essa situação na tua vida? Você encarou de boa? Como é que é? Muito, muito de boa. Acho que lá na linha Pinheiral
é um vale ali que tu sai de Santa Cruz do Sul, depois das curvas, e tu vê um horizonte assim que tu não enxerga pro final. E ali para mim era um horizonte de estar lá em cima no potreiro, jogando futebol lá. E imaginar ir para aquele lado do mundo, Porto Alegre, ir adiante, e nunca tive dificuldade de desmamar lá do interior, sair, porque era tudo que eu sempre quis. Até muito rápido, porque eu joguei 1 ano e meio profissional, praticamente no Caxias, e vou para a Europa. Eu achei que eu ia fazer um processo de, quem sabe, para um clube maior no Brasil, e depois pular, ir para fora. Então isso eu sempre fui muito desafiador comigo mesmo, nunca me apeguei a estar em casa. A Rafaela também me acompanhou desde os 20 anos, sabe? Abriu a mão, digamos, da vida dela, de faculdade, para estar comigo. Agradeço muito a ela, ela sabe disso. Tive essa parceria porque daqui a um pouco ir sozinho para fora ia ser diferente. É difícil. Se não vai um pai, se não vai uma namorada, tu ia encarar aquilo como, quero voltar, né? Foi bem difícil nos primeiros anos, mas eu tive um auxílio muito grande da patroa. E no início lá, lateral, você começou como lateral, zagueiro, como é que era? Tu não era na posição que você joga hoje, né? Eu fui lá de trás bem para frente. Eu jogava futsal e depois eu fui para a escolinha do Santa Cruz e me botaram de zagueiro da sobra. Eu adorava, porque Quem era o treinador, o Pedro, naquela época? Um dos treinadores era o Betinho e o David Bandeira, que trabalha no Internacional. Que trabalha no Inter. Então, eu era um zagueiro da sobra, rápido, eu roubava a bola sempre no atalho, saía driblando, lançando, eu achava maravilhoso. Achava que seria a minha posição. E o próprio Neca, os meus tios ali, o Sérgio, todos falavam, olha, tu tem um potencial para jogar um pouquinho mais para frente. Aí no Amador, quando eu ia lá no Vilar Lindo, nos lugares jogar, eu já ia para uma linha mais para o meio. Mas na lateral em diante que eu comecei a me encaixar com o perfil que eu podia usar a minha força, a minha velocidade. E da lateral, quando eu fiz meus gols nos juniores do Caxias pro profissional do Caxias, eu tive a competência de ter bons treinadores que me ensinaram bem. Lisca, Julinho Camargo, Argel, vários que puderam me ajudar. E essa transformação, a gente sempre diz que muitos saem da frente para trás. Eu acho que o bom é que eu consegui sair de trás para frente. Eu espero que no final não me botem para trás. Não, bota para trás. É o que para tu ver, é o Pedro falando. E realmente, geralmente acontece, cara, eu jogava no Amador contra o Neca, no Boa Vista jogava de ponta direita. Ponta direita, lateral, e fui terminar a carreira como zagueiro. Porque daí tu já tem uma noção lá na frente de bagunçar um pouquinho, não como o Pedro, mas aí eu jogava com os caras que o Pedro conhece, os vermelhos que nós falava lá de Vilar Lindo, Valdir, Traíra. Cara, impressionante, Barba, impressionante, Ozanella. O Pedro deve ter acompanhado depois eles. Cara, a gente chegava para jogar, eu com 13, 14 anos. Eles tinham que tomar uma cervejinha antes do jogo. E tinham plantado fumo antes, trabalhado na roça, e aí chegavam para poder jogar amador. O aquecimento era esse. E faz isso até hoje. Até hoje. Eu fui num jogo do veterano deles e tava, acho que foi não o Valdir, o Traíra. O Luciano já não estava jogando nesse jogo. São os 3 irmãos, né? Eu tava junto. E nesse dia também. Mas eu fui num outro que eu vi eles no veterano. Que eles fizeram. Tomando uma cerveja, dessa de bandeira, bem simples mesmo. Né? Não vai fazer a marca agora, mas sabe qual eu tô falando? A prateada. E foram pro jogo. Eu falei, cara, eles não mudaram. Estão até hoje. No auge eles faziam isso e eles estão assim, fisicamente, lucidamente, os guris ainda. Cara, impressionante. E tu vê correndo, pergunta pro Pedro, cara. Era um ponta, assim, principalmente o Valdir, cara. E jogavam um jogo, daqui a pouco eles saíam e iam para outro, daqui a pouco tinha outro município, tinha uma decisão, no outro... Cara, eles iam lá e jogavam da mesma maneira. Eles foram muito referências, assim, para as gerações ali que começaram, por ser do interior, e ser do interior mesmo, são do interior de Venâncio Aires, então, e jogavam em todos os melhores times do Amador. São uma referência muito legal, deixa um abraço para eles que eles são... Cara, demais, Valdir, Traíra, Luciano, esses aí são caras que a gente tem como inspiração. Imagina, eu tive o prazer de jogar com o meu pai, joguei com o meu pai no Boa Vista, no Campeonato Amador, que acabamos ainda enfrentando o Neca, né? E aí a gente jogando lá, cara, o meu pai, vovô, Chicão, eram os caras que eram profissionais no Guarani de Venâncio, e aí encerraram a carreira, foram jogar Amador. Cara, como se fosse os Galácticos. Os Galácticos de Boa Vista. Nós falamos do Geraldo Coalhado. Geraldo Coalhado também, que foi profissional. Ele descarregava pedra de caminhão ali em Pinheiral, tinha muitas pedreiras de caminhão. Ali. E à tarde ia treinar no Santa Cruz. E depois no Amador ele fazia a mesma coisa. E o duelo dele com o teu pai, que eu lembro, ele e o teu pai assim, ó, sabe? Se pegando. Nossa. Que recordação isso aí. Cara, e são coisas que pra gente marcam. E é como o Pedro falou, a gente tinha referências ali. Querendo ou não, o cara sonha alto. Mas as referências para nós, inicial, elas eram ali Campeonato Amador, cara.
E jogava pelo refrigerante e pelo cachorro-quente. E os caras ganhando, né? Porque daí eu vinha, os diretores dos clubes vinham... Tinha um envelope. Já pingava uma vinha. graninha. Claro! Eu ganhei meu primeiro dinheiro na vida jogando futebol amador. Né? Que é prova disso. Claro. Sério, Pedro? E nós falava do Alex Keller, antes ali, que eu Sim. tenho um segundo primo, que ele, cara, o que esse cara fez de gol e o que esse cara, assim, ó, a gurizada se espelhava nele. Por isso que eu Craque. digo, já saía de lá uma inspiração e sendo igual a eles, o cara pensou, se eu conseguir ser que nem eles, já tá, né? Não, e o que o Pedro tá falando desse cara, o Alex Keller, cara, tu tem que ver a habilidade. Jogava muito. Joga... Essa lambida que eu tento fazer que nem ele, eu sempre mando Esse uns vídeos ele depois faz. do jogo, da lambida, dar uma pedalada pra cima, Pra isso ele cá. fazia naquela época, cara, sabe? Sem YouTube, sem nada, sem essas coisas de hoje em dia, entendeu? Raiz. Cara, tu tem que ver demais. Pedro, eu quero que tu conte pra gente alguma... Eu joguei no Mônaco, joguei na França, mas você passou por vários países. Alguma história que tu te lembre, pô, Boli, cara, eu tive uma dificuldade quando eu cheguei nesse país, pô, me lembro, aconteceu isso. Ah, cara, o idioma, de repente, eu tive dificuldade no início, que, claro, a gente sempre tem, mas eu digo assim, ó, cara, eu passei sufoco aqui, porque aqui era difícil pra mim pegar, tive dificuldade. Qual que foi a pior que tu teve, assim? Cara, eu tive uma que foi um aprendizado muito grande. Eu joguei 3 temporadas no Zurich, na Suíça, meus primeiros 3 anos na Europa. Meu primeiro ano foi bom, o segundo ano mudou o treinador e o treinador, na primeira parte da temporada eu era artilheiro da equipe e ele na segunda parte da temporada ele perdeu um meio campo e trouxe um zagueiro croata e mudou o esquema. Fez 3-5-2 e tirou eu. E aí fomos para a segunda parte da temporada, eu no banco, artilheiro da equipe e a equipe continuou jogando bem. A gente estava bem no campeonato. E chegou no final de semana que ele não me botou no jogo e me mandou jogar com o time B, porque lá isso é uma cultura, se não atuar com o time principal, vai jogar com o time B, que são os juniores, alguém ali, num gramado sintético. E o cara pisou no meu tornozelo e eu machuquei o tornozelo. Era inverno, eu fiquei com aquele tornozelo me incomodando durante uns 2, 3 meses. E quando eu volto para a equipe principal, a ficar disponível, a equipe está bem, lutando pelo título. E aí a gente foi fazer um clássico contra o Basel. O Basel na época do Mohamed Salah, do Eleni, bem sim. na Champions League, o Xhaka, esse do Arsenal. Pô, tem que fazer de tudo para pelo menos estar no banco, cara, porque meu tornozelo não tá legal e os caras da minha posição tão bem. Ele fez um treino de manhã, porque se treina no dia do jogo, muitas vezes lá fora, né? Sim. E ele não me levou pro jogo. Eu cheguei em casa chateado, falei pra Rafael, pô, como é que o futebol ele é, cara? Ele é tão traiçoeiro, olha só, eu tava na primeira parte da temporada tão bem. Vou tirar aquele soninho da tarde, né? O jogo era só à noite. Boto no modo avião, porque eu sempre sono leve, para não acordar. E nisso, à tarde, um dos jogadores passou mal na concentração. E precisava trazer outro, né? Quando eu ligo meu telefone à tardinha, tá as mensagens. Vem pra concentração, vai pro banco. Eu falei, pô, que legal. Pá, pelo menos vou estar ali com os meninos, Claro. né? Fui pro jogo. Acho que estava 1-1 ou 2-1 e o Basel estava em cima da gente. Eu com uma expectativa de entrar no jogo muito baixa, né? Porque ele não estava nem me levando, te limitava. nem me levando pro jogo. Lesão. Eu estava jogar com atadura é chato, eu estava com atadura ali, mas estava feliz de poder estar junto, né? Claro. E ele me bota no jogo, faltando uns 5 minutos. Escanteio pro Basel. Até o goleiro, o Summer, esse que está no Bayern de Munique agora, sobe para a área e nossa zaga afasta e eu puxo o contra-ataque, vou, driblo o Salah, entro com bola e tudo e vou para a galera. Cara, chorei tanto aquele dia, cheguei em casa tão feliz, eu falei para Rafael, hoje, a partir de hoje, pode acontecer o que tu quiser acontecer, eu estou preparado para tudo na minha carreira, porque isso aqui é uma história de vida. Isso aqui que me aconteceu hoje, cara, e ali... Na semana seguinte, a gente vai jogar contra um time quase rebaixado, a gente está empatando 0-0 com os caras. Estádio pequenininho, lotado, uma chuvarada. Ele me põe 2 minutos no final. Eu recebo uma bola, dou uma pedalada no cara, não tinha VAR, cavei um pênalti. Na hora de bater, tinha 2 batedores oficiais no time, mas os caras gostavam de mim. E também estavam sentindo que o que tinha acontecido comigo era um pouco, digamos assim, futebol não existe muita justiça. Não existe. Mas eles sentiram que eu estava... Entendi. Eu peguei a bola, fiz o gol. Aí nas últimas rodadas ele me botou no time de novo e ganhamos a Copa da Suíça. E, cara, mas foi um momento assim, digamos que eu era para ser, digamos, um dublê junto com o time no final da temporada. E acabei assim, ó, na resiliência, na sorte, na perseverança, por vários fatores, consegui novamente. A lesão do cara. Mas foi bem foda, foi bem, desculpa o trocadilho, foi assim, ó. Eu lembro que aquele dia eu fui para casa e falei, cara, ele não me relacionou pro clássico, cara, só queria estar no banco de novo. E a temporada foi tão intensa com tudo isso, ter que sair do time, sair bem.
Mas depois daquilo, cara, aquilo foi assim, ó, eu criei uma casca, Uma casca. É a importante. paleta larga, como se Sim, diz, sim. e foi, acho que é a única história, assim, de momento bom, mas que poderia ter dado tudo errado. Claro. E foi bem legal, eu sempre gosto de contar isso aí quando eu vou numa palestra, quando eu vou nos lugares. Eu Aham. poderia ter ficado de beicinho, poderia ter falado pro Claro. treinador que eu não ia na concentração, né? Ou coisa do tipo que muitos dos meus colegas não iriam jogar aquele jogo com o time B naquele campo Não. sintético. Exatamente. Eu fui, porque eu queria jogar, não queria ficar fora, queria mostrar pra ele que eu tô interessado. Isso não é humilhação, isso não é se rebaixar. Tá louco, eu tinha 23, 24 anos, não queria ficar fora. Mas foi legal, foi um aprendizado bonito. Tudo é aprendizado, Tudo. né? Tudo é aprendizado, o jogador, o companheiro, que o cara não quer que se machuque, sentiu, o Pedro dormindo, daqui a pouco, tu vê como é que pode, né? Aproveitou a oportunidade. Quando é pra acontecer, não tem jeito, cara. Tu pegou Champions League lá, como é que foi? Foi no Azerbaijão? Foi. Isso. Foi depois do... Tive uma passagem na Grécia muito bonita, a gente foi campeão, só que a gente não classificou para uma competição europeia. E na última semana desses playoffs, com o PAOK na Grécia, eu não entrei para a competição europeia. E o Karabakh no Azerbaijão, na primeira e única vez, conseguiu passar 5 prés e entrou na fase de grupo. Só que para entrar na fase de grupo, eles precisavam pegar um e outro jogador pontual. A gente tinha uma equipe totalmente estrangeira, praticamente, e eles me fizeram o convite. Consegui convencer o presidente também a me liberar. E foi, cara, um momento bem especial na minha carreira, um país que respira futebol, tem uma cultura turca muito parecida com a da Turquia. Foi bem legal, bem... E qual que era o grupo de vocês lá? Lembra pra nós aí. O nosso grupo era Chelsea, Roma e Atlético de Madrid. Tá bom pra ti? Não. Nossa, eu assisti, contra o Chelsea eu assisti. Foi bem desafiador, assim, sabe? Bem legal, foi um momento da minha carreira onde eu tive que abrir mão de um lugar onde eu recém estava campeão grego, sabe? Num momento bem legal com a torcida na Grécia. E por um insucesso da minha equipe, eu consegui ter uma oportunidade de jogar uma das maiores competições do mundo. E quando você foi, eu não pesquisei essa parte, mas você vai me falar, algum jogador que você diz, pá, tô jogando contra esse cara, e nessa Champions tinha algum que você lembra, Todos talvez? os jogos assim foram especiais, mas aquela estreia contra o Chelsea, cara, assim, ó, o Fábregas ainda estava num nível de atuação muito inteligente com a bola, o Willian, então, ali, aquele time do Chelsea, o Atlético de Madrid estava com o Griezmann num auge, né? E a Roma com o Alisson ali, a Roma foi semifinalista naquele ano, e o próprio Atlético de Madrid cai para a Europa League na segunda parte da temporada e ganha a Europa League, então Sim. foram jogadores assim que me chamaram muita atenção, sabe? E na hora eu tenho uma curiosidade porque eu vejo de fora, né? Então, temos um que viu de dentro do campo e nós dois que vimos de fora. O hino da Champions, você chegou a aproveitar esse momento lá dentro do campo ou você nem passava pela tua cabeça? Porque assim, a gente vê, cara, tem gente chorando na arquibancada, tem gente chorando em casa, ouvindo aquele... Isso, você conseguiu aproveitar algo disso ou não dava nem tempo de pensar? O Bolívar vai entender o que eu vou falar agora. No momento da hora do jogo, tu tá tão concentrado que tu quer que tudo aquilo acabe. É a melodia da música, é tudo... Porém, tu quer que comece o jogo e que depois tu chega em casa e tu veja, que tu curta aquele momento. Que é o pós-jogo, o pós-carreira, quem sabe depois tu vai olhar e curtir. Aquilo ali é uma entrega tão grande, é uma blindagem de concentração que tu não acaba curtindo tanto no momento. Porém, eu lembro que na segunda rodada, no Azerbaijão, quando a gente joga em casa, a primeira partida da fase de grupos, eram 70 mil pessoas. E quando toca o hino, as pessoas do estádio fizeram assim... Não deixaram a gente escutar o hino de tão bonito que foi pro torcedor. Porém, lá dentro a gente só sentiu que o torcedor gritou na hora do hino. E aí foi muito bacana. Esse do segundo jogo eu senti o público como ficou. A primeira e única vez, né? Que é um país do leste europeu, como eu disse antes, passar 5 prés para poder entrar na fase de grupo é muito difícil. É muito difícil. Então ali o público ali deu para sentir ele sacudindo a bandeira ali. Eu até estava do lado do brasileiro, o Richard. Eu dei uma cutucada nele assim, falei, cara, não dá pra escutar o hino, dá pra escutar o público aqui, tava em êxtase. Então isso foi bem bacana, essa parte aí. Você teve um contato com o Abel Ferreira? Foi aonde? Trabalhamos no meu último ano do PAOK, fizemos a pré-temporada junto. E foi quando eu estava no meu último ano, eu estava para renovar ou para sair, e ele chegou com a comissão nova técnica dele. A gente vinha de um ano onde tinha ganhado tudo na Grécia, campeão grego invicto, sem perder um jogo no campeonato, Copa da Grécia, muito bem, e chega ele com a comissão nova, com alguns jogadores novos e com um limite estrangeiro muito... tinha 4, 5 jogadores que precisavam sair. E eu tive uma conversa muito franca com ele, onde eu perguntei para ele, professor,
conta comigo na temporada? Ele falou assim, conto contigo, mas se tu quiser sair, tu pode sair. Aí eu interpretei aquilo como se deve se interpretar. Se o treinador quer contar muito contigo, ele não vai te dizer. Não. Então, acho que interpretei da forma correta e fui para a Turquia. Fiz uma escolha onde o ciclo do clube acabou, não que eu não quisesse ficar, porém eu tive que escolher. Era um momento importante da minha carreira onde eu tive que seguir minha carreira. E você vagou aí, jogou por tantos países. Você conseguiu aprender um pouco sobre a cultura, a língua, alguma coisa? Você conseguiu aproveitar um pouco disso? Na verdade, em todos os lugares onde eu passei, eu tentei me encaixar e respeitar o país onde eu estava, né? Na Suíça, principalmente, aquele choque cultural no começo, falar a língua deles, falar alemão. Na França era obrigatório também aprender francês, não tinha tradutor. E da Grécia em diante, sempre com tradutores, pela exigência também da língua grega ser difícil, precisava ter tradutor, por ter muito estrangeiro, meninos às vezes que não falavam inglês, precisava ter espanhol. E ali eu encaixo o inglês na minha vida, onde é que me salvou em todos os lugares depois. Onde você ia, o inglês, o pessoal... Nunca passei mais trabalho, entende? Na Grécia realmente foi desafiador, porque eu falava um pouquinho de alemão, um pouquinho de italiano, espanhol a gente tem muita facilidade, e o francês, e aí faltava o inglês. Aí da Grécia em diante, quando o inglês eu consegui falar rápido, até porque todos falavam, não passei mais problema em lugar nenhum. E até a questão da gente, geralmente, quando vai para outros países, a questão de tu se inserir, como o Pedro falou, na cultura do país. Porque chega uma hora que tu vai ter que dar entrevista. Sim. Tu vai ter que falar com o cara, mesmo que tenha um tradutor, mas, cara, é legal tu poder responder a pergunta, entendeu? Claro, porque dentro de campo é universal. Tu tá jogando com africano, tu tá jogando com italiano, tu tá jogando com... Cara, e aí o cara... Tu pede a bola, às vezes, até em português. É. O cara entende. O cara entende. O movimento que vai fazer, aonde quer receber a bola. O conjunto já de estar tanto tempo jogando, tu já sabe o movimento do cara, mesmo não entendendo o que o cara vai falar. Mesmo não entendendo. É o que eu sempre falo. A gente tinha gerações aqui, Pedro, e eu vou associar isso. Eu joguei com jogadores aqui no Inter que às vezes os caras não se davam, mas quando entrava lá dentro lá, a gente reunia os caras e falava assim, olha só, ninguém precisa ir pra casa de ninguém, meu. Mas quando cair aí dentro, aí resolve. Tu entendeu o que eu quis falar? Não é o idioma, mas é a questão, tipo assim, cara, o Pedro vai fazer um movimento, eu sei o que o Pedro vai fazer. Então eu acho que isso é bacana. Eu acho que o Pedro, eu acho que essa é uma parte do atleta que a gente não vê. Hoje em dia se tá mais assim, os atletas curiosos para querer aprender a cultura do país, para poder estar inserindo dentro do clube, porque é importante, porque às vezes tu tá num país, os caras estão conversando e tu não sabe o que os caras estão falando. E isso é bem angustiante isso. E aí, no começo para mim isso era... E os caras ficam falando, tu não sabe, daqui a pouco ou estão falando alguma coisa, ou tem uma reunião dos jogadores, vai falar, tu quer falar, mas e aí? E aí? Não sai, como, entendeu? Né? Exatamente. Você, cara, você vagou por tantos lugares, jogou em tantos lugares. Tipo, a Grécia, cara, deve ser um lugar fantástico. Você conseguiu aproveitar isso com a tua esposa, conhecer pontos turísticos, essas coisas, ou não dava tempo? Foi um dos melhores lugares que eu vivi, porque a Grécia ela tem um fator pela temperatura. No verão é um lugar muito turístico, né? A própria Turquia também é muito bonita. Mas para jogar, assim, eu sempre gostei de jogar mais no inverno. Eu adorei ter jogado na Suíça, na França, que eram países frios no inverno, que não parava ali no Natal, eram coisas mais... aquelas datas de final de ano ali. Mas a Grécia, em especial, pelo verão, pelas praias, pelo lugar bonito. Fiquei devendo algumas visitas para a patroa, mas quem sabe no final a gente dá uma passadinha lá. Porque é tudo muito intenso, temporada muito puxada, e o verão lá é bem na época da pré-temporada, então não dá para aproveitar tanto. Né? Teve um país, me corrija se eu estiver errado, você morava praticamente dentro de uma pista onde aconteceu a Fórmula 1, isso aconteceu? Em Baku, no Azerbaijão. O circuito de rua de Baku, ele passava na frente do meu prédio, assim, né? Antes da reta final. E era um circuito de rua? De rua. É um pouquinho mais rápido do que Mônaco, tem as ruas um pouquinho mais largas, mas é de rua, total de rua. Tu anda na rua, tu vai pro CT e os caras estão com a Fórmula 1 depois ali. E eu nunca tinha assistido Fórmula 1. Eu tinha sempre um apreço, porque antigamente, por Ayrton Senna, Barrichello, a gente gostava de assistir um pouquinho de Fórmula 1. Sim, claro. Pelo que passava na televisão, e tu tinha uma imagem dali, porém ver ao vivo. Você não tinha ido na Fórmula 1? Diferente. Ver ao vivo, ver em circuito de rua, caraca, foi muito legal. Até a gente fez
A gente se aproximou dos pilotos, porque os pilotos naquela semana, porque é uma semana de Fórmula 1, né? São treinos livres, treinos classificatórios, e eles foram no CT visitar a gente, porque a gente estava jogando Champions League, estava no auge, a Europa toda estava falando sobre nós, sobre como esse clube conseguiu chegar. E aí a gente conseguiu também assistir a Fórmula 1 em lugares bons, os treinos, foi bem bacana. Mas me diz uma coisa, os moradores continuavam em suas casas mesmo quando estava acontecendo o evento? Como é que é? Sim, é que Baku é uma cidade internacional, digamos assim, o Azerbaijão, por ter muito petróleo, as empresas fazem contratos de 30 anos e as famílias vêm dos Estados Unidos, da Alemanha, de todos os lugares morar ali, então se torna uma cidade muito internacional. Acaba conhecendo muitas pessoas de outros países ali. E a cidade se organiza de uma forma onde eles trancam aquelas ruas na Fórmula 1 e quem mora ali tem um acesso para ir para sua casa, porém só a pé. E às vezes tinha que fazer umas quadras andando a pé e os meninos falavam, pô, tô carregando coisa depois do treino, não posso entrar na minha casa com o meu carro. Senão de cara passava um operário. Policiamento, cara, um policiamento enorme, assim, muita polícia. E a gente era beneficiado por isso, por ser jogador, os policiais adoravam futebol, sim, a gente ganhou um crachá. Pô, o pneu da Fórmula 1 desse tamanho, na televisão parecia que era desse tamanho. Sabe? Coisas bem legais, assim. Que... Você sentado na sala da tua casa e os caras treinando ali. No primeiro treino, eu lembro, até a Rafaela, a gente tava... Olha o barulho dos caras, já estavam montando os motores. Cara, e o barulho é uma E o barulho loucura. na TV é alto. Aí tu imagina ao Imagina vivo. ao vivo. Mas parece uma sirene, assim, É muito alto. bem legal. Oliver, nosso quadro, bola dentro e bola fora. Explica pro nosso Vamos lá convidado de explicar hoje. pro Pedro. Momento bola dentro é o que a gente estava conversando ali, eu estava te explicando. O momento que o Pedro lembra com carinho, pode ser um momento pessoal, de repente não profissional, um momento que tu guarda com muito carinho, um momento que o Pedro fala, esse momento meu é o momento bola dentro. Cara, acho que profissionalmente tenho vários momentos assim que me vêm à cabeça, mas acho que decisivo para minha carreira também, por tudo que significou, foi o gol na final da Copa da Grécia com o PAOK, que vinha numa fila de 15 anos, onde o clube estava carente de título, uma torcida muito fanática também, e num clássico contra o AEK de Atenas, poder fazer aquele gol na final, foi uma festa de uma semana na cidade, as pessoas têm tatuagem com o meu nome, coisas assim que o grego, sabe, o grego ele se entrega tanto assim pro futebol. O grego e o turco, eu sempre brinco, eu podia ter uma experiência na vida de estar entre gregos e troianos, e aquela experiência na Grécia, aquele gol na final, para mim foi um dos melhores momentos da minha carreira, com certeza. Legal. E o bola fora, aquele que o Pedro não vai apagar, porque eu sempre falo que a gente tem momentos na carreira que a gente ou perde um título, ou erra um pênalti decisivo, alguma coisa. O cara não apaga, mas eu digo assim, aquele momento que o Pedro fala, nossa, sabe, se eu pudesse esquecer isso aqui, eu sei que não tem como, mas qual que é o momento, Pedro? Cara, sem dúvida nenhuma, eu acho que até é um momento legal para falar disso, que eu acho que publicamente nunca falei também. Na minha saída dos juniores do Grêmio, antes de me profissionalizar lá no Caxias, eu tive uma passagem na Avenida, onde eu não aproveitei da forma que deveria ter aproveitado. No profissional já? No profissional da Avenida. Fui eu que liguei também pro Jair, na época, o Jair Aich, deixar um abraço para ele, um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Tu sabe quanto ele faz pelo Avenida e pela região lá no futebol amador e tudo. E não aproveitei aquela oportunidade, acabei sendo dispensado, acabei, quem sabe, botando um pouquinho mais de dificuldade nesse início da minha carreira. Mas te confesso que me fortaleceu, aprendi rápido com aquilo ali, ser dispensado com aquele momento, eu tive que voltar para os juniores do Grêmio, onde eu tive que procurar um outro lugar para ir jogar. Eu acho que não foi um momento bacana, mas foi um momento que eu pude aprender, quem sabe, no momento certo. Quem sabe se fosse lá na frente seria tarde. Então, esse momento é um momento, não ruim, mas um momento de aprendizado. A bola fora foi ali no começo. Acho que muitos que também viram o que aconteceu ali, quem sabe julgaram as pessoas. Eu acho que não, acho que daqui um pouco, por ser jovem, sabe, pela idade, também foi dessa idade, estava na minha cidade, saindo da capital, 2 anos de juniores aqui no Grêmio. Eu deveria ter aproveitado melhor a oportunidade. Então, aprendi com aquilo ali, mas foi uma bola fora, com certeza. E tu vê que é muito parecido, eu também. Eu acabei não ficando no Grêmio. Eu fui de 98 a 2000. Eu era capitão do Sub-20 do Grêmio, bicampeão em cima do Inter de juniores. Acabei não ficando porque eu acabei pegando um Grêmio com investimento da ISL, que era um timaço, foram campeão em 2001 da Copa do Brasil. E ali também, pra mim, cara, parecia que tinha acabado o mundo. Porque pra gente, o ser humano tem isso, tá? Cara, não ficou no Grêmio.
cara, o que as pessoas vão pensar? O que o meu amigo vão pensar? O cara tem essa preocupação de achar o que as pessoas vão pensar. O externo, a gente... O externo. E a gente se preocupa, o cara se preocupa. Claro. Depois, com o tempo, vai passando experiência, o cara vai sabendo filtrar muito bem isso. Tive que ir para o Joinville, com 20 anos, para jogar uma Série B, voltar para o Guarani para depois ir para o Inter. Então tu vê que de repente, Pedro, a gente sempre fala e a gente coloca, né? Mas por que na hora quando acontece? Mas por que eu não vou ficar? É o que a gente falou lá no início. Não é no nosso tempo e no nosso momento, Exatamente. É no tempo de Deus, cara. E nessa época o Fernando Carvalho estava te observando no Grêmio e você não sabia, lembra disso que ele contou pra gente? Tudo que a gente faz... ele contou pra gente no primeiro programa. Tudo que a gente faz, principalmente na nossa profissão, cara. Alguém tá olhando. E o Fernando Carvalho, para minha surpresa, sempre tá olhando. Sempre tem alguém olhando. E aí o Fernando Carvalho, ó, aquele cara, eu acho que o Grêmio não vai ficar, ele mandou ir atrás. Aí ele respeitou que era o negócio de direito de clube para clube. Era a transição da Lei Pelé, né? Isso aí, respeitou o período, fui pro Joinville, pro Guarani, para depois ir pro Inter. E vocês fizeram no Guarani algo bem difícil e relevante. Vocês eram lanternas no primeiro turno. E o E o Mano chega no segundo turno. Eu ia bastante no Mundo Fax naquela época. Eu lembro que eu tinha no jornal da Folha do Mate, tinha vocês campeão depois. E a trajetória de rebaixado quase para o primeiro turno. Mesmo. E no segundo turno, vocês praticamente campeão do interior. Aquela final de São Gabriel. Mano Menezes. Aí a gente ganhou o segundo turno, lanterna do primeiro. São Gabriel campeão. E o Mano chega e assume. E o Mano, eu sempre falo para todo mundo, Pedro. Porque o pessoal pergunta para mim, né? E tem curiosidade. Como que é o Mano e tal? Cara, ele é gente finíssima. Aquilo que ele passa, a imagem mais séria. Eu ia te pedir isso aí. Ele passa uma imagem... Cara, né? ele é um... Claro, tem a hora de ser firme, como ele sempre foi. Cara, e essa postura dele, ela é lá de 2000, eu tô falando 2002, cara. Tô falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Saiu de lá e chegou à seleção brasileira, né? Cara. Pico da montanha, ele conseguiu sair, ele fez um caminho bem difícil, que é, como a gente falou antes, sair do interior por esse trabalho. Exato. 15, Caxias, e ali, em menos de 5 anos, 6 anos, ele estava na seleção brasileira. E sem ser ex-jogador, que geralmente Exatamente. Que é raro. Hoje a gente ele jogou amador lá, pelo que o pessoal sempre fala, meus tios falam também, mas profissional assim não a chegou. gente sempre pega, a maioria dos técnicos hoje, os caras jogaram futebol, o cara foi preparador físico, foi o caso do Roth, o Roth trabalhou como preparador físico. Teve algum contato, e o Mano, como o Pedro falou, o Mano só jogou lá nos amadores para ser o Mano Menezes, cara. Então, cara, é uma vitória gigantesca dele também, cara. Tem uma curiosidade, Pedro, que o Nilmar contou pra gente na entrevista que a gente fez com ele, que ele estava no Corinthians e ele, no rachão, ele foi defender uma bola e gritou, Rogério! E deu um pepino danado. Rogério Ceni era um ídolo dele, ele contou isso aí pra gente. Eu queria saber, quando você era criança, eu jogava futebol, eu tenho 41 anos, jogava futebol nas travezinha de pedra e sempre era um jogador. Que jogador que você queria ser? Que jogador que você era? Cara, eu fazia muito, por exemplo, na nossa época ali, eu sou um guri da década de 90, onde o co-irmão tinha um destaque grande pelos títulos. Mas o pouco que o Internacional conseguia fazer era representar muito o torcedor com o Fabiano, com aquele jeito dele, com aquela comemoração que ele fez naquele Grenal do 5-2. Isso me marcou muito na minha época, entende? E era o momento de também dar aquela resposta, aquela corneteada, aquela coisa. E aí, tá usando vermelho? E eu lembro como se fosse hoje. Eu digo pro Neca, o Neca, ele foi assim, um cara muito teimoso e ferrenho. Bota a camisa aí, cara. Bota a camisa aí. Eu falei, pô, tá todo mundo azul. Tá todo mundo de azul na escola, imagina 96, né? E eu ali com ele, e eu falava assim, não, hoje nós ganhamos lá no colégio, num recreio, fiz um gol num gremista, tipo aquela coisa, sabe? A rivalidade desde a infância e na minha família, assim, muito dividida entre gremistas e colorados, né? Eu acho que ali no começo, depois eu tinha muito o Nilmar como uma referência também, mas no começo foi o Fabiano, sem dúvida nenhuma. E outra, o Nilmar falou pra gente lá. Isso aí. E aí eu comentei com o Nilmar, às vezes, que nem falando com o Pedro. Aí a gente comentou, né? Pô, o Pedro sempre falou de ti, cara. A gente conversou, o Pedro gosta muito de ti. E ele falou sobre isso lá. Ele falou, Bolivão, cara, meu filho, fui comprar uma camisa com o nome do Pedro que o meu filho pediu. Aí o Pedro me presenteou. E aí eu falei, pô, se tivesse me falado, Nilmar, tinha pedido. Ele falou, capaz, Bolivão, vou estar lá incomodando o cara. Ele contou essa história pra nós. E como é que você recebe isso? Porque assim, cara, ele
Com certeza você também foi uma inspiração para você, esse cara. E agora o filho dele pediu a tua camisa. Como é que você vê isso? Quebrou minhas pernas, na verdade, porque a gente foi de uma janta de amigos em comum. E aí eu fui cumprimentar ele, e quando eu cumprimentei ele, ele fez assim, eu olhei pro guri dele, o guri tava com 28 pH, aí eu olhei pra Rafaela. Cara, te juro, me deu uma vontade assim, ó, veio o Jacuí e o Taquari aqui de falar assim, a gente vive muito intensamente aqui e não consegue reparar nesses detalhes. E aí passou, jantamos ali, e aí uma hora eu falei assim, pô, Neymar, tu não te importa se eu pegar o telefone e ligar pro meu tio, pro Neca? Aí peguei, liguei em vídeo, falei, ô Neca, tem que te mostrar um negócio aqui, ó a camisa que o filho do Neymar tá usando. Aí cheguei em casa, fiquei com aquilo na cabeça. Ali eu comecei a me dar conta, e foi um pouquinho antes das férias. E ali nas férias, eu fui pro litoral, e ali eu comecei a ver o quanto a criançada te pega como um exemplo. E quanto é importante tu dar um bom exemplo, como tu é fora de campo, como tu te comporta, como tu dá algo legal para essa gurizada que pode influenciar para uma geração nova, entendeu? Eu me influenciava nos caras bons, nos caras que faziam as coisas corretas. E tu, quem sabe ser isso aí pros guris, ainda mais filho de quem é, né? Exatamente, cara. Cara, aquilo quebrou minhas pernas aquele dia. Não, e ele fala, Pedro, se você vê ele falando, cara, e eu sempre falo pra eles, e todo convidado que a gente vai entrevistar, eu comento, né? Eu falei, cara, são pessoas simples, pessoas bacanas, eu tinha falado do Nilmar, e a gente, quando ele começou a falar, e aí eles, cara, realmente... Foi ele que puxou a história, inclusive. Ele que puxou a história, cara. E ele é um cara diferenciado, né? Com certeza, recebeu a gente muito bem, a gente ficou feliz também por ter contado essa história pra gente, mas Bárbara, nós estamos com fome, irmão. Então, fechou. Aperitivozinho. Linguicinha de cordeiro agora. Será que tu já comeu, Pedro? Que momento. Ô, Pedro, Tem muito cordeiro na Turquia, mas linguicinha... Cara, a linguicinha, ela é especial. É uma linguicinha da Primevo, assinatura do Barbaroso. Linguicinha de cordeiro. É do homem essa aí. Que categoria, hein? É, não, é Que marca boa, hein, Rogério? É do homem. Fica à vontade aí, pode provar. É o que eu falo pra ele, ô Pedro. Cara, tu não me coloca Opa. em fria, né? Não me coloca em fria. Prova e me diga Realmente que ela é especial. Gurizada, ó. Os homens não são só propaganda, são... Não, o negócio é bom, Pedro. Pô. O negócio é bom. Tu imagina eu que faço as gravações. Aí eu pergunto pra ele, cara, vamos fazer uma coisa diferente. Ele, vamos, um churrasco. Vamos fazer uma coisa diferente. Mas ele tem um repertório de carnes, ele tem um repertório de... Mas viu... Não é só o churrasco, né? Pedro, você tá aqui em Porto Alegre morando, quando você vai pra tua terra natal lá, como é que você liga pra alguém? Tem um cara que se liga, eu tenho, por exemplo, um amigo sempre que faz o churrasco. Você tem um cara que você liga, tô chegando aí, prepara o churrasco aí. Eu tenho dois. Na linha Pinheiral e Santa Cruz é tudo com Neca. Lá a gente não pega ninguém. Lá o homem comanda. Ele que assume. Mas em Caxias é o Luquezio, um grande amigo meu que de longa data também. E tá sempre com a gente pra cima e pra baixo. Meu irmão Guilherme também é bom, mas não sai desse ciclo. Eu sou um cara meio vaidoso e com um ciclo menor agora. Que bom que tu botou mais uma opção agora pra nós. Botei mais uma, entendeu? Opção, né? O homem familiar. Não, opção. Não, aí é forte. Mas eu digo, em casa, tu consegue assim pra Rafaela e pra tua filha fazer assim, vamos, domingo, jogou num sábado, tem um domingo, vamos ficar em casa, vamos fazer. Quando é só eu ela tá ali, depois ela vai confirmar. Ela compra carne e eu que faço. Então ela disse que eu não sei comprar carne, mas eu acho que é porque eu não tenho muito tempo de comprar carne. Ah, não vou tirar o mérito. Qual é o corte que tu gosta de assar, que tu gosta? Qual o corte teu preferido? A gente faz umas coisas um pouquinho mais rápidas, porque já que a gente tá sem tempo muitas das vezes, né? Sim. Ela gosta de um entrecozinho, uma costela de tira é tradicional, sempre tem. Ou uma costela que dá pra deixar ali um pouquinho no fogo, né, por algumas horas, mas não foge muito disso. Umas peças um pouquinho mais de assar mais rápido, assim. Mais segredo. E o costelão, vocês fazem costelão lá? Aquele costelão no fogo de chão lá? Em Santa Cruz. Luquezzi também faz lá no interior, lá em Caxias, mas isso aí é do interior. Às vezes não é de latão, às vezes não é no chão, é no latão. No latão. No raiz mesmo. Lá no Pinheiral é direto isso aí. Meu tio tem um latão lá que o costelão toca ficha lá. Coisa linda. Top demais. Não sei se posso tocar nesse assunto, mas na lápide do seu avô tá escrito um amante do futebol, é isso? Exatamente. Você ouviu a rádio com ele quando você era criança? Como é que é? Imitava os caras da rádio. Agora eu tô aqui, agora não posso imitar mais os caras, que os caras estão narrando os jogos. Né? Mas meu avô é um grande influenciador. Meu avô nunca jogou bola, mas o avô é tipo o Rui Carlos Osterman, o velho professor. Não jogou bola, mas era um conhecedor de tanta coisa. E o vô, muito torcedor do Grêmio, né? O vô... E do Radinho, né? E do Radinho. Então aí era uma briga dentro de casa, porém ele nunca torceu contra o Inter. Era muito importante isso para as pessoas entenderem o quanto o vô era bairrista nisso. Ele tinha uma preferência pelo Grêmio
mas eu nunca vi ele torcer contra o Inter quando a gente estava olhando um jogo. Entendi. Um respeito muito grande, porque o Neca era colorado e os outros tios, alguns gremistas, que pegavam no pé, o vô não. E o vô, com certeza, sempre me cobrava. Ele partiu em 2018, mas ele sempre me cobrava. Quando é que tu vai vir jogar no Brasil? Não te ligaram ainda aqui? Eu falei, vô, as coisas estão dando certo aqui fora. E eu não tenho dúvida nenhuma, onde ele tá com a camisa vermelha. Porque ele era muito comigo, ele era assim um cara que gostava de saber das coisas do futebol, como é que era fora. E ele, sem dúvida nenhuma, se ele pudesse estar hoje aqui com a gente, estaria com a camisa do Inter, eu não tenho dúvida nenhuma. E outra, a imprensa nossa aqui, principalmente, né, o nosso estado aqui, é um estado que, nessa parte esportiva, é muito rádio. É muito rádio. É vários programas, tem programa que fala 24 horas de futebol. Aí tu imagina, e eu depois, como eu falei pro Pedro, agora o cara tá tendo essa dimensão agora, de ir em cidades de outros estados, do cara falar pra mim assim, Bolívar, só te escutava pelo rádio. Eu não gosto de olhar na televisão, eu gosto de escutar pelo rádio. Então eu conseguia te descrever em campo pelo rádio, cara. Pelo rádio. De te cutucar, de falar, deixa eu ver se é de verdade. Que loucura. Sabe? O interior tem muito disso. O interior tem muito. É o que eu falo, tipo assim, ó, a gente tá acostumado, imagina o Pedro, claro, a ascensão do Pedro toda aqui, em Porto Alegre, para ir nos lugares difícil, mas eu digo assim, o pessoal que tá acostumado, ou vai ver, ou ver no shopping, ou ver no mercado, ou ver na escola, vai buscar a filha. Mas, cara, no interior, daqui a pouco a oportunidade é aquela. Ou o cara foi uma vez no estádio e te viu, mas daqui a pouco pega um lugar que pega distante para te ver, que não vê como é que é. Daqui a pouco tu pega senhorinhas, eu fui em lugar assim, mas não era tão bonitinho, é mais bonitinho pessoalmente. A velhinha mentindo, né? Mentindo pra mim. Eu falei, não, tá bom, tia, tá ótimo, tá ótimo. E é assim, cara. E Pedro, o homem não caminha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente anda com ele, cara, não tem nenhum lugar que você vá que as pessoas não parem ele para tirar foto. Então eu queria saber de você que ficou 10 anos fora do Brasil e agora que você começou a sentir o calor da torcida, como é que é? Tu consegue pisar na rua, consegue no mercado ou não dá? Cara, com o passar dos meses começou a ser uma rotina diferente. Eu te confesso que pela intensidade dos jogos e de não ter tempo, eu não pude perceber antes das férias ali. Quando eu fui pro litoral, quando eu fui um pouco para minha cidade, onde eu vi que tu não passa mais desapercebido e tu começa a perceber o carinho das pessoas. Até do próprio co-irmão, as pessoas vão, eu torço pro outro time, mas eu gosto da tua entrega, eu gosto do teu comportamento, gosto de ti como estilo, como tu joga. E quero tirar uma foto. E eu também tenho uma política assim, que eu acho que tu também tinha, de valorizar o meu torcedor, de dar moral pro meu torcedor e não provocar o outro lado, entende? Porque eu acho que isso é uma postura que passa para a sociedade algo um pouquinho mais de criar menos problemas, menos risco. A rivalidade, ela sempre vai existir. E eu não julgo aquele jogador que quer provocar, que quer usar, quem sabe... E a gente é exemplo, né, Pedro? Exatamente. Porque depois vem o outro lado, sabe, Bolívia? Tu vai perder, tu vai ganhar. E no momento de perder, se tu é um cara que provoca, a pancada é diferente. Ah, ela vem. A cobrança é diferente, Ela vem. sabe? E causa um pouco de tensão. A gente vive uma sociedade, às vezes, um pouco mais violenta. E tu dá esse bom exemplo. Se todos os jogadores, acabei falando isso um tempo atrás numa entrevista, se o jogador de futebol soubesse o tamanho que ele tem, ele se comportaria diferente. Ele daria melhores exemplos. Que pode fazer, eu acho que hoje em dia a gurizada, ela, se souber usar toda essa tecnologia, toda essa influência boa que pode dar esse exemplo, eu tento fazer da melhor forma possível. E esse carinho do torcedor, ele é bem legal e te confesso que a vida mudou ali fora. Eu imagino. Não, a gente fez um jogo em Santa Cruz, na nossa cidade lá, da KTO, né? A gente fez um jogo da KTO lá em Santa Cruz, cara, no ginásio, no Arnão lá. Cara, uma loucura. Eu imagino. Uma loucura. Tava lá o Pedro, o alemão, imagina, terminar a temporada voando os dois. E pra mim eu achei muito... A minha relação com o Pedro, e eu conheci o alemão aquele dia. Com o Pedro já é uma relação que a gente tem já de amizade, assim, de se ver. Suspeita falar, no caso. Sabe aquela amizade, tipo assim, não é amizade que se vê toda hora, mas toda hora que se vê assim, cara, parece que a gente tava toda hora junto. E o alemão, cara, uma coisa que me marcou o alemão, eu tô no vestiário, depois que acabou esse evento nosso. Aí eu tô sentado e o alemão... Pô, Bolívar, podia gravar um vídeo pro meu pai, cara? Aí eu falei, não, cara, liga pro teu pai agora aí de vídeo. Eu falei pra ele, liga agora pro teu pai de vídeo. Cara, a gente ligou e falou assim, pai, ó, nosso capitão aqui te mostrando. Cara, eu falei assim, para, alemão, que isso, cara? Eu falei assim, pô, Bolívar, o pai lá em casa, os caras te adoram, cara. O pai é coloradaço, te adora. Eu falei, pô, cara, obrigado por tudo que tu tá fazendo pelo Inter, cara. Tudo que tu tá representando aí, tu é um cara que é batalhador, um cara que
parecido com a gente, veio do interior também para jogar na capital, que é muito difícil, e são exemplos, com certeza, o Pedro hoje e o alemão principalmente. Para mostrar jogadores que jogam gauchão há muito tempo, que tem oportunidade de estar no Grêmio, no Inter. Exatamente. E um detalhe que você falou que é bem importante, né, Bolívar, que você pode até passar pro Pedro. Cara, os gremistas tiram muita foto com o Bolívar, entendeu? Os caras têm um respeito gigantesco pelo Bolívar, que eu não imaginava, talvez o Barba também não, nessas andanças que a gente tá por aí, por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e, cara, os gremistas param. É que a gente não imaginava porque... A rivalidade é muito grande, né? A rivalidade é grande, a gente é de Santa Catarina e até 2 anos atrás nós estava do outro lado da tela e como tu não se imaginava tão alto, eu particularmente, hoje eu sou amigo do Bolívar, posso dizer, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bem distante, era distante no caso, né? Que nem hoje tá aqui, tu tá fazendo um churrasco para você, cara, entendeu? Então é que isso para jamais imaginaríamos. Jamais. Que é o que eu falo. Esse bate-papo, Pedro, nosso, e a gente fala, né? É uma coisa diferente porque a gente tá na tua intimidade. O Baldasso ontem começou a entrevista ele falando assim, ó, Bolívar, só tô dando entrevista porque é tu, porque eu não consigo mais, eu não aguento tal. E não adianta me convidar. E porque tu veio aqui. E porque tu veio aqui em casa. E porque tu veio aqui em casa, porque senão não ia gravar. E voltando a essa questão tua, Zanella, é exatamente o que o Pedro falou antes. Os gremistas. Pode o Pedro ganhar um Grenal, não vai estar saindo com bandeira rodando para tudo quanto é lado. Eu acho que o torcedor, ele repara isso. Exatamente. Ele guarda isso. E tu pode ter certeza. Eu tive outros dias aí com amigos e coisas, os caras falando, e tava aquele negócio do Pedro, a renovação, e alguns caras amigos meus falaram assim, Bolívar, avisa lá os caras. E os caras acham que, tipo, eu tenho contato com o clube. Avisa lá, se não renovar com o Pedro, a gente quer pra esse lado. Falei, não, deixa o Pedro lá, que o Pedro é nossa referência agora. Então, pra tu ver o quanto é legal. Porque isso é mais do que uma conquista. Porque tu tem o carinho do teu torcedor, tem. Mas tu tem do teu rival também, cara, isso é um preço muito alto. Isso vai do exemplo. É do exemplo de como tu te comportava, né? Exatamente. De como os meninos ali da tua geração se comportavam. E não vou julgar quem quer provocar, quem quer fazer dessa forma. Só que tu vai ter que bancar aquilo ali. É isso tu vai ter que ter uma personalidade e quando tu quiser, quem sabe, levar tua família no shopping, num restaurante, tu sabe que daqui a pouco tu tá numa zona de desconforto porque tu falou, porque tu te comportou de uma maneira que não precisava. Exatamente. Então é bem assim. Tu era fã do D'Alessandro? Bastante. Tu trocou camisa com ele? Como é que foi isso? Não cheguei a trocar. Na verdade, eu treinei. Quando eu cheguei no vestiário, foi o último dia dele de treinamento. Dia. E sentado do lado dele ainda. Falei pros meus amigos, falei pro Neco, falei, olha quem tá sentado do meu lado aqui. E agora, o que eu digo? Puxo um assunto com ele. Mas aí ele parou aquela semana a carreira dele. Ele parou. Peço você vai chover, porque tu geralmente... dividir o vestiário com ele, então. Não cheguei a ter essa convivência, mas, cara, teria sido muito maravilhoso. Feliz por ele também, pelo momento dele. O momento dele também. Essa nova etapa da carreira também. dele. E você chegou, antes disso, chegou a ter algum contato com ele? Não. Cara, eu acho que eu joguei contra ele em 2011. 2011. Acho que joguei contra ti, contra ele, contra o Índio no Centenário, se eu não me engano. De ter jogado contra só. Sim. Com a Avenida também em 2010, acho que viemos aqui no Beira-Rio, ele jogou. Só de ter jogado contra, mas nunca de poder ter estado mais com ele assim. O cara é diferente, eu falo, vivi com ele assim, é uma pessoa que assim, ó, tu conviver num ambiente com ele, tu sente a energia do cara, entendeu? Tu sente a energia. Porque tem dias que o cara tá assim, ó, treinamento e jogo. Sabe aquele dia que tu tá mais moroso, tá mais... E tu sente energia. É o que nós conversamos sobre o Guinazu. O Guinazu era assim, ó, Pedro, nos jogos. Iniciava o jogo. Aí daqui a pouco iniciava o jogo, era para começar um jogo mais lento, devagarinho. Daqui a pouco ele já bote aqui, bote ali e tal, e olhava pro gente e falava assim, ó, o Guinazu não sabe brincar, cara. Deixa dar pelo menos 5 minutos de dar uma respiradinha aqui, depois a gente começa. Cara, ele começava no primeiro, cara. Até então vai voltar, nós estávamos falando antes aqui, a jogar futebol com 44 anos. Eu fui num evento. Comentamos aqui, né? Verdade. Eu fui num evento com ele, Pedro, Fininho. agora, em Balneário. Ele chegando nos caras, nos coroa. Nós estávamos no Paleta Atlântida ali, cara. Provavelmente a história é aquela que nós falamos. Alguém tava olhando. O cara do time, ó, o Guinazu dá um caldo ainda. Olha só. Eu tive o prazer de ver ele jogar ali no Paleta, a gente já comentou isso em programas anteriores. Cara, uma lenha do caramba. Ele chegava nos caras como... É impressionante o preparo físico. Na areia. O preparo físico do cara, ele tá correndo. Competitividade, e se a mente tá
ativa ainda, não tem porquê, né? Ele tem um físico, ele tem uma genética. Meu, ele beneficia. é impressionante. E agora, Pedro, a gente falando antes aqui sobre o co-irmão, sobre rival, profissionalmente foi o primeiro Grenal, né? Foi o primeiro Grenal. Na base já havia jogado? Na base não cheguei a jogar na base. Também não? Não cheguei a jogar na base. Então esse que tu disputou aquele, da derrota do 2-1, ele foi o primeiro Grenal? Foi o primeiro Grenal. Como é que é a sensação? Cara, eu estava muito animado, muito motivado, a gente vinha no momento e eu vinha no momento também. E pelo teu momento pessoal exatamente. Também. As coisas não aconteceram como a gente quis, mas eu acho que isso é natural. É natural do futebol. Já teve vários momentos na minha carreira onde eu passei por isso, onde jogos grandes eu pude fazer a diferença e ir bem, e teve jogos grandes também que eu não pude corresponder. Acho que nossa equipe poderia ter dado um pouquinho melhor aquele dia. Como um todo, eu acho que a gente não foi bem. Serviu de aprendizado, quem sabe a gente possa encontrar eles ali na frente numa decisão. E com certeza quero poder fazer melhor no próximo. E você está de frente, hein, Pedro, com o cara que levantou o último grande troféu do Internacional, né, que foi a Recopa em 2011. Isso te motiva para você buscar esses títulos? Porque a torcida espera com certeza, né? Deve ser uma pressão grande também para cima de vocês. Bastante, como eu sempre digo, eu não tenho só uma referência como um ídolo por ser da minha cidade, mas por ser vencedor. Por mais que não é da minha posição, é um cara que transmite tudo aquilo que o torcedor quer. Sempre foi uma entrega e um vencedor. Poder ter essa imagem dele, levantando o troféu é importante. E por todos os desafios que a gente vai ter esse ano, com competição continental, que é a Libertadores, eu estou muito animado. E vejo um futuro lá na frente podendo fazer a mesma coisa, erguendo um troféu. Falaste das Ruas de Fogo, que, no jogo contra o Colo-Colo, aquela experiência que a gente teve do torcedor esperando a gente. Cara, aquilo é muito legal. Tive poucos momentos na minha carreira assim, na Grécia, na Turquia, fogos, mas que nem aquele dia, que nem a torcida internacional. Aquela chama vermelha ali, cara, isso é muito bonito, é muito legal. E aquele é um jogo emblemático, né? Quem não assistiu, qual Colorado não assistiu aquele jogo que não foi? E foi um momento para ti especial, porque tu imagina, começa uma decisão, onde tu precisa fazer um saldo de gols. E tu sai perdendo o jogo. Tava 3-0 para eles praticamente. Tu imagina, né? Começou o jogo 3-0. Foi muito desafiador. E as pessoas, assim, logo depois perguntam os bastidores do teu comportamento ali dentro do campo. Não tem um comportamento especial e diferente que tu tem que fazer. Tu tem que jogar, tu tem que te concentrar, tu não pode deixar o externo. E o importante daquele dia foram aqueles 2 gols antes do intervalo. Sim. 1 ou 2 teria que sair antes do intervalo, Sim. porque ir para o segundo tempo com aquela desvantagem seria muito difícil e quase impossível. Tu sabe como é que é. Sim. Então, foi um dia muito especial. Um dia assim, cara, eu não dormia aquela noite, eu tava no outro dia, eu lembro que eu fui tirar um cochilo ali de manhã e meu telefone tava tocando, eu precisava ir pra televisão e o convite estendido e eu não tava com a mesma história do telefone no modo avião. Cara, uma coisa assim intensa, porque tua cabeça tá numa adrenalina tão grande. E pelo episódio da reviravolta do jogo, aquilo foi muito marcante. Poder ter feito aquele gol pra mim foi maravilhoso, foi um dos momentos mais legais da minha carreira. Bacana. E agora, surpresas da bola. Pedro, esse é um momento bem bacana, um quadro bem bacana, eu acho ele bem legal. Porque aqui estão pessoas que, direto ou indiretamente, tiveram na tua vida, tiveram alguma participação em pessoas que você vai curtir muito. Dá o playzinho ali já e escuta aí. Olha o professor aí. E aí, Bolívar, tudo bem? Cara, falar do Pedro é muito fácil. O cara sempre foi muito extrovertido, sempre foi muito brincalhão e quando era novo ele sofria por isso, né? Às vezes aprontava as dele, né? Teve uma história muito hilária ainda quando ele jogava aqui no Futebol Clube Santa Cruz, na base do nosso saudoso Galo. E eu cheguei em casa e o Pedro tinha tido um probleminha em casa aqui. E aí ele tinha tido uma sanção que não poderia ir treinar naquele dia, no dia seguinte. E aí ele tinha tido um castigo que não ia treinar. E aí eu cheguei em casa e disse pra mãe, a hora eu disse pra ela, olha, o castigo dele é treinar, porque quer ser jogador de futebol tem que treinar, cara. Essa é uma das histórias mais hilárias que tem sobre ele. E o Neca, Pedro? Pessoa especial, né, Pedro? Falar desse cara aí, né? esse cara fez total diferença na minha vida. Pô, era um irmão no começo e depois virou um pai.
por ser muito próximo da minha falecida mãe também, é um cara que quis ser jogador, eu acho que de uma forma eu consigo representar ele aqui. Claro. Sempre foi muito engajado com a comunidade, quando jogava e depois pelas coisas que fez. E minha tia Áurea, por ser muito assim na escola, e eu era um cara um pouco, pela idade do futebol, que já queria estar fazendo outras coisas já muito rápido, ela me cortava no momento certo. E o Neca passava a mão. E o Neca passava a mão, e aí o pessoal do Santa Cruz ligava e a Áurea dizia, ele não vai treinar, e o Neca liberava, entende? E eu criava um atrito entre os dois às vezes, Sim. mas enfim. Hoje eu agradeço muito ela por ter feito isso, porque eu acho que essa disciplina ela é muito importante. Agradeço aos dois e tudo que, até falar da minha família, falar deles é um pouquinho especial para mim, por todos da família que fizeram, mas ele é um cara, eu amo ele. Poder estar trazendo ele no Beira-Rio aí todos os jogos é maravilhoso. Show, né, cara? Obrigado pelo vídeo aí. Aqui tem outro aí. Tem outra fera aí. Que máscara isso aqui, hein? Aham. Fala, meu querido Bolívar. Seguinte, para falar do Pedro Henrique é fácil, que é um parceiraço que a gente tem aí. E outra, né? Para quem não sabe, eu tive a ideia de abrir uma assessoria e uma das primeiras pessoas que eu mandei recado foi pro Pedro Henrique, que eu achei na internet o nome dele ali, de pessoas que estavam jogando na Europa há muito tempo, gaúchos, tudo mais. E prontamente ele me respondeu. E de lá para cá começamos a trocar ideias, trabalhar, mostrar ali o método de trabalho de um lado, do outro. Eu conheci um pouco mais também o Pedro Henrique, eu vi que era uma pessoa diferenciada. Não só em campo, né? Porque que também chamou a atenção é o jeito que ele chegava nos clubes e o jeito que chamava a atenção historicamente nos clubes. E aí eu sempre falava, poxa vida, esse cara aí é diferente, não é um cara que foi para a Europa, para um caminho alternativo e se escondeu. Tanto que eu falava muito isso pro Conrad. E, poxa, o mundo dá voltas e hoje ele está aqui no Internacional e indo muito bem, o artilheiro do Gauchão. Valeu, abraço, tamo junto, parabéns pelo projeto, muito legal. E pode me convidar aí várias vezes para participar, que eu participo com a maior satisfação. César Fabres. Figuraça. Não, e muitos que nos conhecem agora, a gente tem longa data de trabalhos juntos, até porque quando ele trabalhava num canal que transmitia a Champions League, ali em 2017, 2018, a gente pôde se aproximar e por mais que são identificados com o co-irmão, a gente tem muito profissionalismo no nosso trabalho. Né? E isso que é o importante. Eu estou cercado de profissionais que estão comigo desde antes e agora, no momento que eu vim para cá, eu fiz questão de mantê-los, até porque são daqui, sabem como as coisas funcionam aqui. Eu gosto muito deles e a gente aprende juntos e estou muito feliz por estarem aqui com a gente. Ele gosta de carne, por isso que ele está aqui, não é? Por isso, não é por causa de nós. É mesmo? É boa. E aqui outro cara também que eu tenho uma admiração, gosto muito, eu tenho certeza que você tem um carinho muito grande. Fala, meu amigo general, obrigado aí pelo convite, poder estar participando aqui, falar desse grande amigo, né? Gente que acompanha aí a carreira dele aí há anos, praticamente desde o início, né? E fico muito feliz aí, fico feliz demais de poder ele ver bem, fazendo seus gols, né? Feliz, jogando muito bem, desempenhando muito bem, né? A gente sabia que ele chegaria aqui e conseguiria fazer tudo que ele vem fazendo, né? Dentro de campo. E também pela sua grande humildade aí, por nunca ter mudado, né? Como também foi lá, né, Bolívar? Como também é hoje. Vocês dois são grandes exemplos aí disso também. E fico muito feliz de poder ter a amizade de vocês. Contar uma passagem rapidinha, né? Agora que aconteceu nesse ano no Campeonato Gaúcho, né? Eu pelo São Luís, o Pedro naturalmente pelo Inter. Né? Vinha de 2 empates o Inter ali no início e a gente também, antes do jogo, ele chegou para mim e falou: olha, professor, vamos ter que fazer alguma coisa hoje aí, me desculpe. Aí eu disse: tá, mas logo contra mim agora vocês vão ter que correr mais, vão ter que ganhar o jogo. Tá bom, eu falei: não tem problema, faz parte, né? E foi o que aconteceu, né? Acabamos perdendo aquele jogo, 4-0, o Pedro fez 2 gols e fez uma grande partida. Pelo menos depois ele pagou a janta, né? Pagou o churrasco depois, aí para tentar se redimir aí com o amigo. Valeu, meus amigos. Obrigado aí pelo convite, Bolivão. Um abração para vocês e aí, sucesso sempre. Tamo junto. Cara, falar dessa figura aí, eu lembro muito, já vem a imagem do pai dele, pai dele. De tudo que o pai dele passou para poder ter chegado naquele momento.
partiu cedo, mas a gente sempre brinca com um ponto de verdade pro William. Ele deixou uma estrela com ele. Sim. E ele tem estrela já no começo da carreira, é um cara com uma amizade de longa data. E a gente sempre conversa muito sobre futebol. E esse ano um episódio diferente, porque eu tá aqui enfrentar ele, e aquele jogo foi o primeiro jogo que eu joguei de centroavante, para mim também era um desafio. Eu também estava com uma expectativa de, será que eu vou dar conta do recado? Sim. Enfim, mas como ele disse, a gente acabou fazendo uma carne aqui depois do jogo, falamos sobre futebol de uma forma diferente, e foi só um percalço diferente na carreira dele também. Aquilo ali serve de aprendizado para ele, isso que ele passou no São Luís. Eu torço e tenho certeza que lá na frente ele vai ser um grande treinador. Vai ser um grande treinador. Obrigado, William. Grande abraço aí. Abração. Aqui tem mais. Olha ali. O último aí. Galera, Maurício Lima. Aqui é o César. Estamos aqui representando o Raia Musical, claro, para deixar um grande abraço para esse nosso amigo e irmão Pedro Henrique. Sem palavras para agradecer tudo que ele faz pelo Rainha Musical, pela nossa música do bailão, né, Cezão? Isso aí. Você mora no nosso coração. Obrigado, Pedro. Um forte abraço pra ti. Tamo junto, amigão. Vambora. Bom programa para vocês aí. Tamo junto. E dele guardanapo, hein, Cruzado? Dele, guardanapo. Ah, que figura. A gente tem uma proximidade já de quase uns 8 anos, um grupo ali no WhatsApp. E por uma brincadeira, aquele vídeo, toda essa situação boa do que eu pude fazer com o torcedor e estar levando, quem sabe, da cultura, fazer os meninos também estarem em programas ali no centro do país. E tudo com ser espontâneo, nada forçado, tudo do jeito que eu sempre fui. Quem me conhece nos bastidores sabe que a gente tem amigos ali no pagode, no sertanejo, em vários ritmos. Porém, a gente tem uma essência lá do interior que a gente carrega com a gente. Gosto de um bom samba, gosto da dupla sertaneja. Claro. Mas, cara, por ser de onde é que eu sou, não tinha como ser diferente aqui. E fico muito feliz de poder estar levando os meninos nesse momento bom com o Inter. E principalmente o Maurício gremista, né? E é um cara que vem no Beira-Rio, bota a camisa do Inter. É um cara assim que gosta de dividir esse momento. E isso são poucos que fazem. E eu admiro isso nele. É um cara que gosta muito de futebol também, de música, o Cezão também, os dois, e toda a banda ali. Estou bem feliz por eles. E com certeza, Pedro, ele vai no estádio e veste a camisa para retribuir, de repente, de uma forma ou outra, de fazer... Pô, cara, a gente precisa retribuir pro Pedro tudo que o Pedro fez. A banda já era uma banda conhecida, mas, cara, a música, ela é uma música que pegou de uma maneira... Cara, isso é criança cantando, isso é idoso cantando... Cara, pegou de uma maneira... E exatamente como tu falou, Pedro, o teu gesto, as pessoas... Se tu parar para uma pessoa, Pedro, e fazer assim, a pessoa vai começar a cantar música. Cara, é um episódio legal, uma coisa legal que a gente vê até os torcedores do rival. Quando acontece alguma coisa estressante no lado do Inter, o rival vai lá e usa. Então, para eles foi algo da cultura gaúcha, não foi só pelo Internacional. Eu fico feliz por eles por isso. E a gente, com responsabilidade, sabendo usar as coisas boas, hoje que no futebol não se pode fazer nada. Sim. Um pequeno detalhe de tu poder fazer o torcedor se sentir um pouquinho mais próximo de ti. E com música, que música, a música ali é muita coisa. No futebol a gente tem, né? A música que anda com a gente. Cara, foi bem legal, foi sem querer, virou uma coisa bem bacana e a gente espera poder cantar o guardanapo ali até nos momentos quando a bons, gente chamou, Pedro, a gente pensou hoje à tarde, né? A gente tava conversando. Disse, cara, eu sei quem tem o contato do Maurício Lima. E eu chamei o Alex Dias. O Alex Dias é o compositor daquela música Alô Segurança, que eu acho que você fez um vídeo nesses dias. Do Passarela. E eu pedi para ele, Alex, preciso do contato do Maurício. Aí vamos fazer uma entrevista com o Pedro, a gente quer um vídeo dele. Cara, ele ficou doido, ele falou, manda um abraço para ele, porque eu vi ele, esse dia ele estava escutando a minha música. Né? A música fez sucesso com o Passarela, né? Mas ela é uma composição do Alex Dias, uma coincidência que aconteceu hoje. O Inter tem o costume de, um dia após os jogos, no Reels do Instagram, quem faz o gol pode escolher a música do seu gol. E aí todos os meninos que fazem gol. E todos os gols que eu peço, eu comecei a pedir bandinha. Comecei a fazer um roteiro assim de todas as bandas ali, entendeu? Sim. E eu acho que isso ficou legal, até pedir músicas gauchescas, tirar um pouco daquele do clichê de ser a nossa cultura tão rica no país, pegar um pouco da nossa cultura aqui. A gente ser tradicionalista. Acho que ficou legal, aquilo ali ficou bem espontâneo, ficou eu mesmo, sabe? E agradecer ao Inter que tem uma comunicação, as redes sociais do Inter. Eu sei que o torcedor, ele, na hora que pede, ele usa aquilo, mas eu acho que o momento bom é de ser usado nas horas boas e o momento ruim, fala pouco, não faz nada. Então, esse equilíbrio é importante, né? Pedro, eu contei para eles, uma das maiores tristezas que eu tive foi quando o Ulrich fechou. Eu era fã de carteirinha, Pedro. O Ulrich, para quem não conhece, é um bailão que tinha lá em Santa Cruz, em Pinheiral.
Cara, e era um lugar maneiro. Só para vocês verem o quanto era especial o lugar. Era point? Point. As festas na cidade, em Santa Cruz, elas meio que não vingavam. E tinha um posto que se chamava Posto JB. Tu ia lá no posto, cara, lotava de ônibus, Ulrich. E ali, chegava de ônibus no bailão, dava 4 horas da manhã, 4h30, não tinha pego ninguém ainda, daqui a pouco o cara avisava no microfone, bandinha pegando, ó, tá saindo em 5 minutos. Em 5 minutos saindo. Cara, tu saía numa loucura. Cadê? Pra isso, não perdia. Vocês passaram essa fase? Muitos tiveram que sempre passar ali na frente de casa a pé e até um trevo a pé em Santa Cruz, que dá uns 10, 12 quilômetros da cidade. Deixar um abraço pro Valtair Uller, era um point da região onde eu brinquei com o Mano Changes, o Comunidade Ninjitsu, o Reação em Cadeia. Cara, o lugar show nacional, iam tudo ali. E Pinheiral era conhecido por causa do salão. Não era muito por outras coisas, entendeu? Hoje eu tô levando um nome que na época todo mundo conhecia de todos os lugares por causa do salão. Do salão. Cara, era incrível. A festa era a melhor festa pra tu ver. Da região. Tô falando Santa Cruz, Venâncio, da região toda. Porque o pessoal, todo mundo vinha de ônibus. A primeira vez que o San Marino no auge foi tocar ali. Nossa, mano. Eu lembro que tinha uma fila que ia até aquela padaria famosa que tem lá, dos nossos amigos da Cuca, do Luiz Arruti, de tanta gente que tinha pra entrar. Foi a primeira vez que eu fui num baile ali, que o Neca me levou, tinha 14 anos, 2004, ele me falou, vamos lá, vou te levar lá. Cara, isso tinha tanta gente. A RBS, o nosso canal ali, fez no Jornal do Almoço uma matéria sobre tanta gente que tinha no bailão ali do pra tu ver. Então tu foi, né? Eu tinha essa dúvida. Pedro, eu fui aonde, Pedro? Pra tu ver até o posto JB, o centro JB. Ia de ônibus ainda. Exatamente. Tu imagina que momento. O difícil era, se casava com alguém lá tal. Como é que vamos embora? Tá como? Eu falei assim, tô de busão, tô de Mercedes. Tô de Mercedes. 40 lugares. O ônibus pra poder ir embora, né? Porque não tinha Velhos como. tempos. Pude pegar aqui. Era daquele tempo que o ônibus passava pegando a galera de todas as comunidades. De todas as comunidades, vinham né? muitos. Isso, porque a cidade foi antes do auge do sertanejo universitário. Então não existia aquele ritmo de bares e outras coisas na cidade ainda. Todo mundo ia, digamos, pro interior, porque ali é faixa, passa ali. Não é interior, muito interior. Sim. Era fácil acesso. E vinha de toda a região. Vinha de toda a região. E me diz uma coisa, quando você, já tocando lá no assunto da tua cidade natal, você ouvia muito rádio com o teu avô. E você tinha você pensava, cara, eu queria que esse cara narrasse um gol meu. Você tem alguma memória assim? Tenho, já pude realizar. Não sei se é no rádio ou na TV, mas enfim. Realizar alguns sonhos assim, por exemplo, a gente brinca, o nosso Paulo Brito, que é da nossa cidade, do Feito, o Pedro Ernesto, né? Tem o próprio da Grenal, que ele tinha o bordão do Haroldo, adivinha! Haroldo. Sabe, coisas assim que eu ainda pude, depois de mais velho, realizar esses sonhos. E hoje em dia, com toda essa mídia digital, acaba o jogo, todo mundo te manda a narração ali, rápido. E aí vem logo essa linha do tempo lá de piar. Você consegue desfrutar um pouco disso depois que você chega em casa e tal? Vai narrar o meu gol. E eu pude, nesses momentos ainda da minha carreira, poder voltar pro Brasil e realizar esses sonhos ali também. Agora já tava o elétrico, não sei se já te comentaram. O Lucianinho, verdade. Lucianinho, o elétrico PH, Pegava na bola e elétrico PH, né? Com certeza. E se você não fosse jogador, é verdade que você queria ser cantor? Ou é uma galera, um comentário? Cantor eu não sei se é assim, mas que eu ia carregar as caixas da banda Magia em Santa Cruz ou do Rainha Musical, eu ia estar junto ali na função da banda, mas cantar não sei se não. Mas toca alguma coisa, Pedro? Não gosto de música. Gosto de imitar os caras. Imitar não quer dizer que tu é bom, né? Tu só imita os caras. Não, mas aparece nas redes sociais várias vezes cantando, Pedro. Várias vezes. Não, mas eu ia ficar pobre, eu acho. Eu não ganho dinheiro. Você fez algo assim, eu não me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca vi uma bandinha na Atlântida, não tô lembrado. Mas no dia que você foi lá, tocou. Foi. Conseguiu fazer isso lá. Uma rede grande da Serra Gaúcha essa semana. O Maurício divide essas coisas comigo. Ele fala, cara, olha só o que entrou na programação da rádio. Aí, digamos ali, a Renata Fã no Jogo Aberto no final do ano, passou uns 2 meses abrindo o Jogo Aberto com o guardanapo. Aí tu vê a dimensão que aquilo leva. Cara, muito feliz por tudo isso, porque é diferente e é difícil, né? Esse estilo de música entrar nesses meios de comunicação. E pode ter certeza. É muito regional. Né? Muito bairrista. Né? E vai ser uma gratidão eterna deles pela música. A gente sabe como é que é. Compliquei ele, né? E eu acho que a agenda dele está lotada. E eu acho que esse ramo, o pessoal chama de bandinha. Eu, pelo menos na minha cidade, né? A gente é de Chapecó ali. Então tem muito isso, né?
E o pessoal às vezes tinha um certo receio, sei lá, de falar das bandinhas. Cara, é tão legal, é tão bom. Eu sou DJ, talvez você nem saiba. Eu tenho remix de bandinhas. E onde eu vou tocar, eu sempre toco, entendeu? Eu faço isso, cara, entendeu? E então é uma coisa que a galera gosta, entendeu? Que a galera curte. E você expôs isso aí pro Brasil inteiro e hoje popularizou, né? Se tivesse combinado, não teria saído tão legal, tão bonito, cara, assim, sabe? Mas mudando um pouquinho de assunto, quando você jogou lá no exterior, tem algum jogador aí que te marcou, que passou a ser muito teu amigo? Como é que foi? Eu me dei bem com todos os estrangeiros, assim, mas eu tinha uma relação muito boa com o Quinteiro, que há pouco o Internacional também quase tentou trazer para cá. E eu lembro de um episódio que... Colombiano, né? O colombiano que jogou no River ali. Isso. Jogamos juntos no Rennes da França. Ele, por não falar francês na época, e pelo espanhol ser muito fácil também, e ele tinha vindo de Portugal, então ele tinha um pouco de português, a gente fez uma amizade legal. E eu lembro que os veículos de comunicação em 2016, quando ele estava sendo filtrado naquela época para vir para o Inter, os caras me ligaram para pedir informação dele, como é que ele era no vestiário, como é que ele era no seu dia a dia. E aí eu lembro que quando eu vim para cá, ano passado, esses mesmos veículos de comunicação, esses mesmos repórteres me ligaram para perguntar como está o Pedro e tal. Eu brinquei com eles. Agora vocês estão ligando para perguntar de mim, né? Não do meu colega lá. E até a gente trocou umas mensagens um tempo atrás, quando o Internacional filtrou o nome dele, e a imprensa filtrou bastante o nome. Um jogador de muita qualidade que, se acaso tivesse vindo aqui, também iria nos ajudar. Estou muito feliz pelo momento da carreira dele também. Eu gostaria, cracaço de bola, River Plate. Muito inteligente. Com certeza. Muito bom. Você chegou a jogar com o Gourcuff, foi isso? Uhum. Onde é que foi? No Rennes da França também, com o Gourcuff pai e o Gourcuff filho. Tá, e como é que era isso aí? Ele era o treinador e o filho jogava no mesmo time? Como é que era? O filho dele veio de uns anos no Lyon, onde teve muitas lesões, e ele precisava dar um up novamente na carreira, e foi bem no momento onde é que o Rennes trocou de treinador. E o pai dele muito sério, com uma relação muito fria assim com todos, inclusive com o filho, que também é um cara muito fechado, entendeu? E era estranho de ver aquilo ali, porque em certos momentos o Gourcuff não estava jogando tão bem e precisou ir para o banco, e o pai dele que tinha que tirar ele, né? Nossa. Então, um episódio da minha carreira assim, difícil de lidar, porém, coisas que acontecem. Você jogou com o Lennon? É um dos... como é que é? Aaron Lennon? Como é que é esse cara? Você jogou aonde com ele? No Kayserispor, na Turquia. E ele era jovem? Nosso ataque era eu, ele e o Adebayor. E aí dois caras que... Nossa. E o Lennon, cara, ele tava com já seus 34, 35. Muito rápido. Com a mesma velocidade. Acho que ele é um dos jogadores mais jovens a ter ido pra Copa do Mundo, né? Ele foi pra Inglaterra. Na época que ele foi, ele era um baita cara. Um baita cara. Nós tínhamos uma dificuldade no inglês dele, porque ele tem um inglês britânico, que é um acento um pouquinho diferente. A gente, nos primeiros dias, falava, Lennon, fala mais devagar, pra gente te entender. E aí depois ele fazia de propósito, falar devagar assim. Ele chegava e te e falava, good morning, tipo, pra pegar no pé, sabe? Mas um baita cara. Foi um prazer ter dividido o vestiário ali com ele. Você lê comentários de internet, assim, hoje é difícil às vezes você lidar com isso, né? Tem coisas que não são tão legais. Você chega a ler alguma coisa ou você deixa um pouco de lado isso? Cara, por antes... Não porque eu vim pra cá. Antes eu também acompanhava muito a dupla Grenal, acompanhava os meus amigos que trabalham aqui. Então, naturalmente, quando eu vim pra cá, é meu nome que tá nas críticas do bem e do mal, né? E a gente viveu muitos bons momentos no ano passado. Esse ano também eu pude desempenhar um papel legal. Porém, sempre tu tá nas críticas, sempre tu tá sendo avaliado. O futebol é momento. O futebol não é o que tu fez, é o que tu tá fazendo. E eu leio com naturalidade, gosto de dar um termômetro também do momento que tu tá mal para também ver, mas nunca deixar isso influenciar num lado negativo, até porque eu tenho minha autocobrança muito grande. Cheguei onde eu cheguei porque eu sou muito chato comigo mesmo, então, mas acabo sempre acompanhando. Acho que o cara precisa, e a gente conversou sobre isso, precisa filtrar, ter a tranquilidade de fazer esse filtro, porque ali tá falando da tua pessoa, você precisa estar sabendo se está falando de bem, está falando de mal, é uma crítica construtiva, é uma crítica que o cara daqui a pouco está falando de uma outra parte tua que não está falando, porque a gente sempre fala, né? A crítica construtiva, ela vai te orientar para alguns detalhes que tu vai ter de mudança. Mas tem aqueles caras, às vezes, que pegam um pouco mais pesado. Exato. Que não adianta, os caras têm o poder de estar com o microfone na mão
E daqui a pouco eles vão esperar se tu retrucar, se fazer alguma coisa. É um exemplo daquilo ali, né, Bolívar? Quando eu cheguei, a desconfiança por não me conhecerem, eu começava atuando pela direita, não, mas eu acho que ele é melhor pela esquerda. Aí eu ia atuar pela esquerda também fazia um bom papel. Quando eu fui atuar como centroavante também teve desconfiança. Então, tu vai provando para as opiniões dentro do campo e não falando, não dando entrevistas. Na verdade, teu desempenho ali, o campo sempre vai te salvar, sempre vai te deixar em primeiro lugar na crítica, né? Não é o que tu falar, é sempre o que tu fizer dentro de campo. Sabe que sempre foi assim e isso nunca vai mudar. Você gosta de Cuca e Bergamota ou é só o... Cuca, na verdade a nossa terra ali é a terra da Cuca. Lá, só para tu ver, tem um festival lá no Parque da Oktoberfest, que é o Festival da Cuca. Lá tem cuca de chopp. Tu vai me explicar como de chopp? Não sei, eles inventam uma cuca de chopp. No lugar do leite vai chopp na massa, então. Bastante, porque ali na nossa comunidade tem um lugar onde vende cucas muito artesanal, um lugar onde cresceu muito ali. E das bergamotas ali na propriedade dos meus avós, dos meus tios ali, carregados os pés. Então, aquilo da metade do ano passado, quando começou a surgir essas brincadeiras, era algo natural que a minha tia trazia, porque estava caindo dos pés de tanta bergamota que tinha. E a gente estava a gente estava num apartamento naquele momento, mas era um fedorão de bergamota se a gente não comia aquilo ali rapidamente. Fazia suco, levava para minha sogra em Caxias do Sul para fazer suco, às vezes, de tanta bergamota que tinha. Toda a minha infância foi com cheiro de bergamota na escola. Nossa! Tem tanta pergunta para te fazer, mas senão nós vamos até amanhã aqui. Mas eu preciso te fazer mais uma. Sobre um treinador que marcou a tua carreira, que você disse, depois do que esse cara me falou, você mudou alguma coisa, você tomou um rumo diferente. Você lembra de algum que marcou a tua vida? Todos, de uma certa forma, foram importantes. Todos eu pude filtrar. A esponja, aquela que vai pegando um pouquinho de todos. Inclusive no momento, né? Por ter um treinador de renome que nem é o nosso treinador humano. Porém, um cara que fez a diferença e um cara também que teve o culhão de me botar foi o Lisca. Sem dúvida nenhuma, no Caxias, o Lisca... eu tinha 20 anos, eu estava saindo dos juniores do Caxias. Ele, no primeiro dia de pré-temporada, ele me chama para conversar. E eu pensei, puxa, vou tomar uma dura no primeiro dia, o que será que... E a estreia daquele gauchão era Santa Cruz e Caxias, na minha cidade. Na tua cidade. E ele chega em mim e fala, te prepara, alemãozinho, que eu vou te botar para jogar. No primeiro dia da pré-temporada. E foi um cara que fez total diferença na minha carreira, foi um cara que eu tenho uma gratidão enorme pelo que ele fez lá atrás. Até surgiu uns convites durante os últimos anos nos trabalhos dele, mas infelizmente eu não pude ir trabalhar com ele por tudo que eu estava vivendo lá fora. Deixar um abraço para ele, porque é um cara que nem eu disse, eu tenho uma gratidão enorme pelo que ele fez, porque o que ele fez é difícil um treinador fazer, botar um jogador... Ele te lançou como titular, né? Me lançou como titular, me deu a oportunidade e foi muito pelo que eu fiz naquela temporada que o Caxias me vendeu depois para o Zurich. E essa partida foi na tua cidade? Foi na minha cidade. E como é que foi? Ganhamos de 1-0, eu sofri o pênalti. O Rodrigo Paulista fez o gol. Foi estreia assim, eu acho que um jogo... Contra o teu time? Contra o meu time, o time que me revelou, os meus tios estavam na torcida do Santa Cruz. Estavam na torcida do Santa Cruz. Quase arrumaram uma confusão lá. E, cara, eu lembro que eu fui marcado pelo Luiz Henrique aquele dia. Lembra do Luiz Henrique? Nossa Senhora! Aqui, ó. Nossa Senhora! E o Lisca fez uma numeração diferente. Ele deu a 7 pro Everton e deu a 9 pra mim. O Everton jogando aqui por dentro e eu pela beirada com a 9 pra confundir os caras. Eu lembro, puta, esse cara, o que ele vai fazer, cara? Era pra confundir, realmente, o Santa Cruz. E eu lembro que eu sofri o pênalti, o Rodrigo Paulista bate, a gente vence de 1-0. Foi um dos momentos mais marcantes pra mim, por ser a estreia na minha cidade e por tudo que o Lisca tinha falado pra mim também na pré-temporada, acho que foi bem marcante pra mim. Quem jogava contigo lá? O Aloysio jogava contigo? Como é Aloysio estava com a gente, ele sai depois pra fazer a caminhada dele da Chapecoense. O Patrício foi esse ano que o Patrício estava com a gente, ali que eu conheci o Patrício, que ele me dava carona depois do treino. Edenilson, Itaqui, Matheus Cavicchioli do América. A gente foi vice-campeão, perdendo aquela final pro Grêmio aqui no Olímpico. Acho que uma boa safra ali naquele ano ali também. Rodrigo Paulista, o Diogo. O Aloysio saiu dali e foi para a Chapecoense. Foi para Chape. Depois foi para o Figueirense. Vai pro Figueirense, São Paulo, China. E aí ele? Dali ele, e entre aspas, ele era um jogador que ia fazer falta pra gente ali, né? E eu, jovem, alguns jogadores tinham saído do ano anterior com o Juninho Camargo. E dispensar ali aquele momento, daqui um pouco, o Aloysio. E o Aloysio fez a carreira dele da Chapecoense em diante, em alto nível. E tá até hoje aí. Bacana. E agora, pessoal, na parede com o general, né?
Tem treta, tem coisa boa, né, general? Explica aí pra Será que pra achamos nós. treta lá do Pinheiral? Acho que umas duas tem que ter, né? Achamos alguma coisa lá de Santa Lá do, Cruz, como é que é, do bailão lá do... Lá do bailão do Uller. Do Uller. Achamos alguma coisa? Pedro, aqui tem 5 nomes aqui dentro. Com certeza nomes especiais. Eu acho que alguma treta eu achei aqui. Eu acho que eu coloquei, eu não me recordo muito bem. Vou colocar aqui e aí você me fala. É um quadro como o Pedro tá indo na cara do gol e essa pessoa vai estar do lado, o Pedro passaria a bola para essa pessoa ou não? Tá. Aí você me fala. Escolhe uma aí, Pedro. De repente a letra não é muito boa, né? Como A letra do general. Como foi eu que escrevi a letra, né? De O repente Bolívar não fez entende, medicina, não mas passa, só né? matéria da escrita. Rafaela e Filipa. Por favor, Rafa, chegue aí para conversar com a gente. Olha aí. Agradecer Oi, também gente, você, boa Rafa, por noite. abrir a porta da casa de vocês aí. É um prazer. Eu quero antes de o Pedro falar de vocês um pouquinho, como que aconteceu? Quem deu em cima de quem? Quem foi o primeiro a chegar? Eu quero saber essa história. Ai, meu Deus. Não fui eu. Foi? Acho que foi sim. Ah, que A bacana. gente já se conhecia antes, na verdade. A Rafa é lá de Caxias. Sim. Aí se conheceram lá quando tu Quando eu jogava fui no jogar. Caxias. Aham. Quando eu fui jogar lá, eu conheci ela lá. A gente é amigos em comuns. Tinha amigos em comuns e não pude resistir, né? A gringa, Ah, é. paixão à primeira vista, literalmente. Rafa, e como que é? Me diz, eu sei que o Pedro sempre foi um cara que teve muito sucesso fora e agora tá todo esse sucesso aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus tá super bem. Ele já contou que na hora do churrasco é tu que vai fazer, comprar a carne Sim, eu que compro a carne pra aqui ele em casa. poder Né? assar, é isso? É verdade, sim. Aqui em casa eu compro a carne porque ele, na verdade, não sabe os nomes, né, amor? A quantidade também. Eu não vou te passar a volta, Ele se atrapalha um pouco, mas eu ajudo ele, né, amor? A gente vai junto às vezes eu vou sozinha também comprar. Até nisso a gente é parceiro. E a princesinha tá onde? Tá dormindo? Tá na avó, hoje tá na Hoje avó. tá na Tá na avó. Uhum. Que ela tá em Caxias na escola e de semana a gente faz uma programação, ela fica um pouquinho mais com a avó e fim de semana tá sempre com a gente aqui fim E de eu semana. sempre acompanho as redes sociais, ela é fervorosa, Ela tava no torcedora estádio, fiel. Ela no estádio domingo. Ela é torcedora raiz, né, amor? Querida. E ela é uma fofa. E ela sofre também, Rafa, eu digo assim, quando perde o jogo, que o Pedro chega triste em casa, Ela ainda não tem muita Ainda não noção. tem? Não, ainda não tem muita mas noção ela vê o disso. Pedro triste. Vê. Ela é bem sensitiva, ela tem uma parte assim minha também, que eu sou um cara muito sensitivo de sentir as pessoas quando elas estão no seu dia bom ou ruim, mas ela é uma metade da gente. Eu acho né? que na maioria das vezes, quando ela percebe que a gente tá triste, ela quer brincar. Então acho que Sim, ela é sente... a forma dela É a de- forma dela de poder entreter, alegrar, alegrar a casa, assim. Que bacana. E ela nasceu onde? Na França, em Rennes. Ela nasceu em Rennes, a minha filha Victoria nasceu em Mônaco. Francesinha. Olha, as duas francesinhas. As Que duas legal, francesinhas. coisa boa. Isso é um orgulho, eu sempre falo, né? Demais. Que nem a gente, depois chega uma certa idade, a gente tem filhos. Nossa grande preocupação, a gente fala assim, a gente quer fazer tudo pra eles, né? Tudo pra eles. Literalmente. A minha filha hoje está com 15 anos e o Thales com 22. Eu já não tenho mais o contato de colo, de abraçar, de apertar, porque eles não querem mais. A minha filha de 15 anos, agora, sabe aquela época antiga de tu chegar na escola e não poder largar na frente? Não, pai, larga uma voltou. quadra antes. Voltou. Isso voltou. Eu falei, por que, filha? Não, pai, senão vão ver tu largando aqui na frente e tal. Eu falei, não. Tá assim, Pedro? Exatamente. E outra, ela é muito do Pedro, porque eu sei que a filha mulher, ela é muito do pai. Ela é muito do pai. Quando ele tá em casa, nos momentos de folga, ela quer sempre aproveitar ele. Esquece o resto das pessoas. Eu, minha mãe, quem tiver, ela só dá atenção pra ele. E a bronca mais é tua, Rafa. É. Aí, Eu brigo com ela quando ela é dura com ela. na verdade, eu sou bem mais dura, mais rígida e ele é mais relax, assim. Acho que na verdade, por viajar muito, o tempo que ele quer, ele quer brincar e não aproveitar. ficar o tempo todo regulando, né? Ai, que legal, coisa boa, que história linda. Parabéns. Passaria Fiel. a bola pra Rafa, não? Fiel escudeiro, Hein? eu vou te passar a bola porque, ó, tá te esperando no teu Ai, marrote meu lá. Deus. Diz que eu não sei o nome das peças aí. Não foi o Barba que me disse. Ai, entregou. gente, o Prime, né?
Isso aí. Ele escolheu, eu vou fazer pelo Tomahawk. Ah, tá. Mas tem Prime, tem picanha, tem Mas costela. aquele primeiro não é Prime? Tem também. É, verdade. Aqui é o Prime, aqui é o Tomahawk, a Ah, meteu uma costela e a máscara agora pra picanha. dizer que ela sabe as outras. Não, ali ela acertou. Ah, eu acertei, né? Não, passaria. Show de bola. A bola da minha vida aqui é minha fiel escudeira. Nessas cidades que vocês passaram, tinha churrasco ou não tinha jeito nos países que vocês viveram? Isso é um trabalho. Olha, acho que no último país que a gente viu na Turquia, eles têm bastante churrasco dele. Cultura de muita carne na muita Turquia. carne. O salzinho do cara lá. Salzinho. Ah, é A verdade. carne de ouro. Só que é muito temperada, né? É diferente, não é só com sal e que nem a gente faz com sal. E de todas as cidades que vocês passaram, países, qual que foi a que você mais gostou, que você, aqui eu me sinto bem? Em Rennes, na França. Rennes, na França. Eu gostei muito de morar lá. Aqui a gente morou 2 anos, minha filha nasceu lá, a gente tem toda uma história. E a França, apesar de ser um país bem, assim, como é que eu posso dizer? Eles têm muito orgulho da cultura deles e tal, essa coisa da língua. E a gente foi bem recebido lá, eu gostei muito de morar lá. Acho que foi o melhor país, assim. Também a Europa, acho que da Europa ali que a gente morou, é o país com mais estrutura também. Também. Foi muito bom morar lá. Campeonato mais forte também. Tudo. Pra mim e pra ela. Foi... Mas agora também tá perto de casa, é bom, né? Assim, nada com o país da gente. 10 anos de Europa foi, acho que, o suficiente. Assim. E a volta tem muito dela, até parte confidencial. O Inter me liga e eu trato tudo diretamente com o Inter, sem empresário, sem ninguém, faltando 2 dias para acabar a janela. E eu e ela se olhando. Sentou. Vambora? Tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, tinha um contrato diferente lá, vai ser assim agora. E aí, vamos ou não vamos? Se ela falasse que não, eu ia dizer, então beleza. Isso A história do cavalinho passando de novo. Era Sim. eu e ela lá, vamos eu pegar acho um que, na tradutor. verdade, assim, o que acontece é que a gente sempre sonhou todos os sonhos deles juntos. Eu larguei minha vida para sonhar, viver a vida dele e, consequentemente, começar a sonhar todos os sonhos com ele. E ele tinha esse sonho de voltar para cá. E eu falei pra ele, quando chegou a proposta, não era financeiramente realmente o que a gente queria, e a gente pensa assim, eu falei pra ele, amor, às vezes a gente tem que dar 2 passos pra trás pra dar um pra frente. E tamo junto, vamos lá, E deu tudo certo. As coisas andaram, as coisas mudaram. Que bom, né? O próprio contrato hoje é um contrato diferente, e agradeço muito pelo presidente, pelo que o Internacional fez. Eu acho que sempre quando tá bom pros dois, pro clube e pro jogador, e isso é uma parte real. O sonho a decisão foi junto, a gente decidiu isso junto. Era uma coisa que ele queria muito. Era um sonho dele desde sempre, tipo, ter toda uma carreira fora e não conseguir completar ela aqui no Brasil. Isso faltava nele. Então ele acompanhava muitas coisas daqui. Então não tinha como a gente dizer. A gente conversava isso no off, nos anos anteriores. Ele sempre me perguntava assim, será que não vai acontecer comigo? Eu disse, amor, na hora certa vai acontecer. Com certeza. E Deus sabe, porque tu tá aqui na hora certa e foi nesse momento que tu queria. Era pra ser nesse momento. Era pra ser nesse momento. Não era pra ser um ano atrás ou 5 anos atrás. Exatamente. Mas queria um monstrinho, sabe demais de futebol. Sabe demais. Passaria a bola pra Rafa fazer o gol. Até o Com futebol certeza. eu Tá jogo fazendo de vez em treinamento de quando. futebol agora. Ah, é? Eu tô no meu pós-carreira ali, tem os guri ali, o Huckenbach, os caras já estão muito tecnicamente apurados, eu vou ter que me inspirar nela depois. Né? Não, mas sabe, o monstrinho que eu digo sabe tudo de futebol. Chega em casa, quando eu vou mal, é a primeira que fala. Ah, tem cobrança? Não, total. Taticamente. E aquela bola lá, dá pra passar, né? E aquela, podia bater de primeira. Exato, no domingo, né? Dá um drible o goleiro. Tipo... É verdade. Que legal. Não, mas e conheci ela, assim, ela era uma pessoa que não acompanhava tanto futebol, não tinha um entendimento, não sabia nem o que era um entendimento. E hoje, vendo assim, tenho muito orgulho dela tá até demais, né? Já passou um pouco. Eu acho que 10 anos na Europa fez a gente se aproximar nisso também, porque depois dos jogos ele queria conversar sobre o jogo. Meu Deus, fazia e daí a gente ficava olhando aqueles reprises e olhando. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então foi aí que eu aprendi. Exatamente. E a família gosta de, sempre reveza Caxias. Santa Cruz e Caxias. A gente vai sempre visitar a família dele, visitar minha família também. E eles vêm pra cá também, né, amor? A gente fica nesse triângulo aqui de Caxias, Porto Alegre. E fora do Brasil, tinha alguém com vocês? Quando vocês estavam fora do Brasil, ou vocês estavam só os dois? Não podemos esquecer da dona Sandra. Depois, mas a gente ficou os primeiro ano todo. 2, 3, não. Acho que até a Filipa nascer sozinho, né? só eu e ele. E depois como é que eu acho que as mulheres que estão assistindo o nosso programa, nós também, temos curiosidade disso, porque assim, como é que você enfrentou lá? Ele ia viajar. Sim. Você ficava sozinha. Como é que você enfrentava isso? Eu já falava inglês antes de ir pra lá, então me ajudou muito. Então era mais fácil até pra mim fazer amizade do que com o Pedro, porque o Pedro demorou um pouquinho a pegar a língua e tal. E eu já falava inglês.
Então eu ajudei muito ele nisso, tipo, na integração da cultura, dividir no mercado. Então essa dificuldade de se assim, adaptar eu não tive muito. Mas, claro, frio, a personalidade das pessoas diferente, a cultura é diferente, mas o inglês me ajudou muito. Fazer amizade com as pessoas ficou mais fácil. Ficou mais fácil, porque eu, na verdade, quando eu cheguei em Zurique, eu fiz amizade com uma menina que era canadense. E então, pra mim, ela já estava morando lá, já me ajudou com tudo. Então, assim, por conta de falar inglês, me ajudou muito. Então, eu agradeço meus pais até hoje. Aquele cursinho de inglês que a gente faz, que acha que não vai usar, é importante, usa. né? O Bolívar também passou por isso, né? Passei por isso também. Passou por essa situação. Aí, que nem tava falando, Pedro, é importantíssimo, porque a gente tem uma rotina quando tu vai jogar fora do país, mesmo aqui. Tu tem uma rotina porque tu vai pro clube. A mulher, ela fica em casa. Exato. Ou ela pode sair, fazer alguma coisa. Então, pro Pedro, é claro que é muito mais fácil. Imagina, a Rafaela... Cara, mas ele tem a rotina dele até ela criar. Então, cara, isso é o que a gente fala. É como ela falou. Ela abre mão dos sonhos, porque com certeza tinha sonho. Sim. Eu vou querer ser minha carreira como isso, tal... Mas para viver o sonho do Pedro. Que não deixa de ser um sonho teu também. É um sonho da família, na verdade. Depois que a gente casou, vira o sonho da gente. Não tem como. Voltar agora também, ela pode fazer as coisas dela de novo. Tá aqui se preocupando com coisas assim que eu fico feliz por ela. Ela tem a rotina dela. Às vezes eu brinco, chego em casa e falei, e aí, Rafaela, não tá em casa por quê? Tô fazendo meu treino, tô fazendo outras coisas que lá fora, às vezes, a gente não tinha. Exato. Era outro tipo de rotina, exatamente, na verdade. Total. Que legal, coisa boa. Passaria a bola para ela. Obrigado, Rafa. Obrigado pela Obrigada, presença. gente. Valeu, Rafa. Tchau, Pedro, tira outra aí e me passa aí. Tem treta aí, viu, cara? Putz. Eu achei alguma coisa lá do Ullrich, sei lá, com 14 anos lá, foi lá e fez briga com alguém, não sei. Brigou no bailão, será? A Neca tá me chamando aqui, será que... A gente falou um pouquinho antes, agora tu pode falar um pouquinho dele. Patrício. Pati. Cara, Patrício, a gente teve uma convivência no Caxias, naquele meu ano de profissionalização, onde eu morava no centro da cidade e eu ia a pé todos os dias pro treino e ele me dava carona depois do treino e a gente batia um papo bem legal. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que ele me falou na época e pelas coisas que aconteceram depois da minha carreira e eu lembro muito desses conselhos que ele me deu. Ele estava indo para uma reta final de carreira, eu estava no início de carreira e um cara que me chamou a atenção por como ele me tratou, sabe? Por ser o Patrício e eu ser um menino que estava começando ali, a simplicidade e a atenção que ele me deu, cara, isso ali são poucos que fazem isso. Tu jogou bola, né, Bolívar? Tu sabe como é que é. Então, deixar um abraço especial para ele. Com certeza eu passaria a bola para ele, porque ele ia cruzar bem depois. Né? E ele é um Mirandinha. Pati, vai estar aqui com nós também no frente a frente, Pati. Aí, Pedro. Vamos ver. É agora, Bolívar. A treta é agora. Eu achei uma aqui, vai ver o nome. Vou falar, a gente falar um pouco, que é um cara também que eu tenho um carinho especial, Mano Menezes. Cara, Mano Menezes, para mim foi uma honra muito grande poder ter trabalhado com ele, poder estar convivendo com ele aqui todos esses meses. A minha chegada também foi a chegada dele, então também um técnico que ele é muito justo dentro do vestiário, como a gente fala em off, por mais que ele tenha aquele jeito, a gente que convive com ele diariamente ali no vestiário sabe realmente a maneira com que ele trata o jogador. Sim. E a experiência que ele teve no futebol, por onde ele chegou, a gente sempre fala do pico da montanha, chegar numa seleção brasileira. Então a gente tenta fazer daquela história da esponja, poder tirar tudo que tu tem de positivo. É um cara que eu acompanhei desde que eu ia te assistir lá no Edmundo Fights em 2002. Para mim é uma honra muito grande poder falar dele e poder dividir o vestiário com ele. Vamos lá, Pedro. Mais duas. Será que vai ficar por último? Será que vai se salvar? Esse quadro ele é um quadro que ele nos dá sorte que ele coloca as tretas por último sempre, tá vendo? Sempre fica por último. Vamos ver. Eu tenho que jogar com o tornozelo inchado, não adianta. Aqui a gente falou também, tu vê como é que pode, foram assuntos e os nomes foram aparecendo aqui. Alemão, com certeza deve ser um cara que, deve ser o teu parceiro de quarto, né? Com certeza, de concentração, né? Com certeza ele quer estar perto de ti, porque também sabe da tua história fora do país, deve ter curiosidade para saber, deve te perguntar muita coisa. Cara, o Alexandre, eu sempre digo, é um menino que por tudo que ele está vivendo dessa transformação de sair do interior e vir para um grande clube, ele soube lidar com isso muito bem.
Eu não sei se eu teria a cabeça que ele tem com essa idade se eu tivesse no lugar dele, né, com 23, 24 anos, e poder estar dividindo não só dentro do campo as funções e também na concentração, que a gente conversa muito. É um cara muito extrovertido, muito engraçado, que a gente dá risada com ele no vestiário. Jogamos cartas, fizemos um monte de brincadeira com ele. Poder dividir, poder ver esse começo de carreira em alto nível dele. Torço muito pelas coisas boas que estão para vir. Deixar um abraço para ele que eu gosto pra caramba dele. E se formou uma dupla, aparece meme do Pedro e do Alemão tem toda hora, né? Com as bergamotas e coisas. E nós vamos lá, né, Bolívar? São um fenômeno. Vamos lá na casa dele. Com certeza. E jogam carta, é truco ou cachetão? Cacheta. Aí, Professor da cacheta. E quando ele perde, ele sempre tem uma instrução, mas ele não ganha, né? A boa. Será que vai escapar? A gente falou, eu acho que com certeza o Pedro até vai falar mais um pouquinho dele, mas não é. O Pedro não tem teto. A gente tentou procurar, mas não tem. Não tem treta. Lisca. Um abraço, Lisca. Lisca, só complementar o que eu disse antes, cara. Só gratidão pelo que ele fez para mim no momento mais importante da minha carreira, que é o início, a transição de juniores para profissional, por tudo que ele me falou, por todo o ensinamento. É um cara que tem uma carreira longa ali, eu acho que ele também, como personalidade, por tudo os preconceitos que ele teve que enfrentar, né? De doido não tem nada, tem muito de inteligente, tem muito de saber tratar jogador jovem, ele tem um tato com jogador jovem, não é por nada que revelou todos os jogadores que revelou na base do Internacional, que passaram na mão dele. Gratidão eterna, Lisca. Um abraço para ti e para tua família. Outra coisa, tu tocou e eu vou pegar o gancho ali numa conversa que você falou agora há pouco, quando a gente tocou no assunto do Mano Menezes, de chegar no pico. Seleção brasileira, com certeza, com um novo ciclo, com um novo técnico, com a fase que você vive, dando continuidade num brasileiro que você com certeza vai estourar novamente. Tem aquela luzinha falando assim, cara, eu sonho, mesmo eu tendo 32. Tem esse brilho, Pedro? Cara, não digo que seja um sonho distante, até porque eu também sou muito lúcido de como o futebol funciona e como o futebol é respeitado no momento. Porém, quando eu atuava lá fora, ser brasileiro nesse quesito não tem como se comparar com qualquer outra seleção pela quantidade da matéria-prima que temos de jogadores. Porém, eu sei que o futebol ele também tem a sua parte mais justa, a parte do momento. Vai depender muito do que eu fizer com o Internacional, vai depender muito do meu momento também com o meu time. Sei que é um sonho distante, mas não é impossível. Por que não? Dependendo do que eu puder fazer pelo Inter, ser campeão com o Inter, poder me destacar com os meus companheiros, eu acho que é um sonho distante, mas não é impossível. Eu ia te falar, Pedro, pelo momento, pela temporada passada, por iniciar uma temporada muito bem, por a seleção se encerrar um ciclo com alguns jogadores e agora dar oportunidade para outros jogadores, e com certeza agora, numa oportunidade muito recente com o Ramon ainda não definindo um técnico, a gente já viu que já chamou vários jogadores que foram pela primeira vez à seleção. Eu acredito muito, Pedro. Acredito muito por ser um novo ciclo, pelo teu momento, por saber que o Pedro é um cara que mantém uma regularidade. A gente sabe o quanto é difícil manter uma regularidade no futebol. E você é um cara versátil, você faz o falso 9, você faz a beirada, você é um cara que joga 3 atacantes com 2 atacantes, então isso é uma coisa que ajuda muito para os técnicos, né? Isso é uma coisa muito legal. Então eu te falo para batalhar, acreditar que com certeza, Pedro, e vai ser um momento muito especial, vai ser um momento muito especial. Ouvindo de ti, vindo isso de ti... E outra coisa, e a gente tem que fomentar isso, tem que fomentar. A gente fala no nosso programa aqui, em outros programas com certeza, porque querendo ou não é assim. Todos têm a oportunidade. E a gente sempre fala, né? A seleção é o momento, o melhor momento de cada atleta. E se a gente for falar hoje, qual extrema, qual atacante que tem no Brasil que a gente vai pegar? A gente vai pegar no Palmeiras lá, o Dudu, aqueles caras, Rony, Pedro, Wanderson, que também vem muito bem. Muito bem. Então tu conta nos dedos. Com certeza. Então pode ter certeza, Pedro, é uma oportunidade. A chance é grande, muito com certeza. Próxima. E vamos estar torcendo por ele. Muito próxima, com certeza. Aqui. E a gente cravou, vamos cravar aqui. Vamos cravar aqui, ó. Entendeu? Pode cobrar de nós, ó. Cravando aqui e vamos fazer um churrasco para comemorar. Pedro, na seleção,
pedido do general. É isso aí. Agora. Que honra. Isso é uma Esse ordem, pedido quase. é uma ordem. Isso é uma ordem. Eu acho que agora vai. E Pedro, a gente está chegando no final, a gente quer agradecer, né, Zanella? Com certeza. Foi um grande papo, a gente está com amigos aqui com a gente, amigos em comum. Os meninos de Chapecó, eu sempre falo para eles e repito, é um sonho também, porque Com certeza, acabam te sem vendo dúvida. pela televisão e quando a gente acaba conversando antes sobre o convidado, eu explico, falei, cara, pode ter certeza, o cara é assim, assim e assim. E estamos num lugar sagrado, né, Bolívar? Nós estamos na casa deles, né? Um lugar que a gente respeita muito, que a gente está muito honrado em poder estar aqui. Tem aquela né? história que eu desfrutando falei, desse momento. às vezes você tem companheiros de profissão e tu não leva o cara para casa. Exatamente. O cara abriu as portas da casa dele, te emprestou a churrasqueira, Essa que daqui a pouco parte a gente aí vai ver como é que prestou a ficou. churrasqueira. O gaúcho não empresta a churrasqueira, né, Bolívar? Exatamente. Mas tá em boas mãos. Tá, com certeza. Agradecer você muito, né? Pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal aí, né, Bolívar? O pessoal compartilhar. O início é sempre difícil, né, Bolívar? Mas nosso canal tá bem legal, o pessoal tá gostando do nosso conteúdo. E com essa entrevista, eu acho que agora, Com certeza. né? Vamos para cima ainda mais. E agradecer muito você por ter nos recebido Pedro, aqui na sua obrigado, casa. querido. Obrigado pela paciência com a gente, por esse bate-papo e que a gente possa agora desfrutar de um bom churrasco com essa fera aí. E agora é o momento mais esperado. A gente quer que você venha aqui do lado, porque agora é o momento Barba Ruiva. Momento Barba Ruiva. Olha aí, E agora vai receber os presentes também, Barba. Ah, tem os Exatamente. presentes Os presentes aí. do programa aí, ó. Carimbada pelo você. general. que momento, hein? Que espada, hein, tio? Imagina isso aqui no Linha Pinheiral. Com certeza o Neco já colocou o olho. Hã? Tu tirou as palavras da minha boca. Com certeza. Aí, né, cara? Ó. Especial. E gosta muito de espada. Uma tábua. Alguma coisa eu acho que vai sobrar pra você então. Né? Não, isso aqui nem vou botar carne em cima. Isso aqui é um... Não, aqui tu pode botar na parede e no dia do churrasco tu usa como tábua. Daí tu lavou, bota na parede. Uma capricho, tabuinha de Que presente. capricho. Top. Um sal do Barbas, que é a minha receita de sal. Diz que se a carne Pra for você. mais ou menos, ela fica boa, ô Pedro. Não precisa nem faz saber o milagre. nome. Faz. Faz. Se a pasta estiver ruim também, em algum momento, ó. Sal. Mas qualquer coisa é o seguinte, ó. Como é a tua esposa que compra, se acaso tu errares, bah, amor, comprou carne dura. Não me joga a culpa Que no meu momento, sal. hein, Barba? Show de bola. Vamos lá então, O que vai concorda? vir aí, Barba? Vou fazer um tomahawk pra ele. Boa. Então, Pedro Henrique, já que é a tua esposa que compra a carne aqui, vamos pedir pra ela cortar pra você então a carne. Não, chama quem manda ali. Chama. Então, Rafa, faz favor. Eu que vou ter que Hoje cortar. nem eu vou cortar, hoje eu vou deixar pra Gente, você Eu Está compro a cheio, carne, hein? vamos ver se eu Quero vou ver cortar hoje. cortar a direitinho. carne. Fica à vontade. E a faca do homem é boa. Tem aqui os garfinhos pra vocês provar. É, Barba, acho que Olha aí, perdeu o olha emprego. só. Barba. Escolhi Perdeu ainda. o posto. Que perdeu o emprego, viu, Barba? E o ponto? Aí, ó. E Vai. Aqui, ó. Prova aí pra ver. ó, vai pra ver se a churrasqueira foi bem emprestada. Esse aqui. Quer um pedacinho do prime rib então? Ah, claro. Aí, ó. Bom negócio ou não, Pedro? Rafa, aprovaram ou não? Nossa, muito bom. Vou fazer um primezinho então agora. Esse aí eu fazia lá, lembra? Ah, tu via. Mas não era dessa qualidade aí não, mano. Ah, que isso? Como assim? Mas deixa uns torradinhos. Aqui então, Pedro. Tu gosta mais ao ponto? Tu imagina eu que gravo com ele 3, 4 dias. Não, tá louco? As nutricionistas lá no clube, né? Ah, sem carboidrato de noite, mas proteína, Proteína Não, pode. proteína tem. Boa. tudo certo. Então Show de fechou. bola, Barba. Então, agradecer de coração por ter tido o privilégio de pilotar a sua churrasqueira. Nossa, churrasqueira, Nossa, né? na Já que verdade, ela é compra uma a carne, eu vou dupla. botar lá. E muito obrigado por ter participado conosco aqui do Frente a Frente com o General. General Zanella, pode ficar aí também, Obrigadão, Rafa. Rafa. Obrigadão, Pedro. Obrigada a você, gente. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho,
deixe seu comentário e não perca esse grande bate-papo com esse craque de bola aqui, Pedro Henrique. Feito, gurizada. Valeu.